canal Respeita a Geografia, professor Zavo, e vamos falar da Primeira Guerra Mundial. Oh, eu fiquei até emocionado com com esse início aí, pô, poético o negócio. Vou até devolver aqui, ó, numa citação em latim, né? Ó, se vis pacem para bellum, se quer paz, prepara-te para a guerra. Ó, citação em latim aí, né? Tá, colocando a gente aí num tema tão tenso, ao mesmo tempo tão bacana de se entender no sentido intelectual, obviamente falando, né? Bom, pessoal, muito boa noite para quem está presente. Professor Zavo Lima, como o Éder bem colocou, aqui nós temos uma afinidade intelectual acadêmica, porque trabalhamos junto, né? Não deixa de se produzir intelectualidade e também não deixa de se produzir academicamente quando se dá aula. Às vezes sempre esse distanciamento entre quem está lá produzindo, né, a historiografia ou mesmo, né, escritos geográficos de quem trabalha dando aula. Não se tem esse distanciamento. Bom, rapidamente, né, Éder, só colocar aqui alguns pontos. Muito obrigado pelo convite. Né, mais uma vez, nós fizemos uma live há um tempo atrás falando da Segunda Guerra Mundial e foi um sucesso de discussão e um sucesso de produção aqui de conhecimento, tá? Sou o Zavo Lima, sou formado em História pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, né, também pós-graduação na mesma universidade na área de Educação e Saúde. Trabalho já aí há 10 anos com ensino, tanto cursinho como escola pública, escola particular também, né, e tenho muito orgulho de ser educador presencial e agora educador do ponto de vista digital, não só pela questão da pandemia, mas também pelo gosto que eu sempre quis fazer, tá? Então, já peço para vocês, pessoal, quem está aí presente, né, tem aí a nossa divulgação dos nossos meios sociais. Eu estou no Instagram, @ZavoLima, né? Tem muito conteúdo lá, tem o meu IGTV com a série História Vida e a série A Vida é uma Escola. Tem também o Zavo Lima no Facebook, né? Que é só procurar Zavo Lima que acha facilmente, o nome é um pouco incomum. E tem, né, História Vida, procura lá Zavo Lima no YouTube, que é o meu canal História Vida, que discute aí, tenta trazer aí um pouco de história através da vivência dos locais, mas também tem muita produção de conteúdo aí além, né, do ensino curricular, mas está voltado para as grandes provas, vestibular, Enem e tudo mais. Bom, no mais, é isso, dizer muito boa noite. Então, muito bom. Então, você viram aí a apresentação do Zavo, com esse charme todo dele e tal, já mexeu no cabelo algumas vezes. E aí nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Boa noite a quem chegou, Camila, obrigado pela reverência, Gabriela, e também Osíris e Eli, né? Bem-vindos ao canal Respeita a Geografia, mais uma vez. Seguinte, professor, então o ano de 1914, conforme nós sabemos, é um ano fatídico, né? É o ano do início da Primeira Guerra Mundial, certo? É cotado assim. Dentro de uma literatura, entretanto, é tido como sendo o ano que dá início ao século XX. Portanto, se em 1914 começa o século XX, o que havia na Europa daqueles anos de 1905, 1908, 1912, que faziam ainda a Europa estar no século XIX, ou no século XIII, ou sei lá, sequer teria nascido ainda a Europa antes de 1914. O que havia, sendo bem objetivo, na Europa no ano de 1912, que a não fazia estar no século XX? Bom, existe o lance, né, Éder, de que a Primeira Guerra Mundial inaugura o século XX por ser um conflito extremamente impactante e gigantesco, né? A gente costuma chamar de Primeira Guerra Mundial por causa da Segunda Guerra Mundial, mas, teoricamente, naquele momento, era chamado, né, de a Grande Guerra, né? Em inglês, The Great Guerra, the Great War, né? A Grande Guerra. Então, não tinha essa concepção de que poderia haver uma Segunda Guerra, então foi a Grande Guerra. De tão impactante que foi, criou-se aí dentro da historiografia esta ideia de que o século começou a partir de 1914, de tão impactante. Mas pensando um pouquinho ali nessa virada do século XIX para o século XX, a gente ainda tem os resquícios ainda, né, de uma Europa que vivia uma grande prosperidade econômica, industrial, e que essa grande prosperidade econômica e industrial
se desembocou numa guerra que muitos historiadores chamam de a catástrofe, né? A catástrofe europeia. O grande progresso econômico do final do XIX, a grande questão de efervescência cultural, de toda a lógica que a gente pode até comentar, que é a chamada Belle Époque, numa sigla em francês, numa lógica em francês, que se chama de Belle Époque. Tudo isso, então, estava num grande processo de desenvolvimento e era uma espécie de sequência. O final do 19 se confunde um pouquinho com o comecinho do 20. Né? Então, você tem ali o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos com o Fordismo, você tem a Alemanha num grande crescimento industrial nesse processo do início do século, final do 19 para o início do 20, você tem ainda, né, a questão do imperialismo sendo colocada, as divisões e os avanços entre os europeus para a África e a Ásia, e alguns pequenos conflitos que marcavam aí o que seria o antecedente da Primeira Guerra, como, por exemplo, o conflito, né, a Guerra Russo-Japonesa de 1905, disputando territórios da China. Você tem também aí as crises balcânicas de 1912 e 1913. Você tem também os incidentes entre França e Alemanha por territórios marroquinos. Então, tudo estava meio que se ensaiando para esta grande guerra, né? Então, o que dá para pensar é que o final do 19 e esse início do 20 meio que se confunde com essa grande prosperidade, esse grande avanço econômico, esse grande desenvolvimento que os europeus estavam fazendo, esse rascunho que eles faziam do mundo. Então, a Europa era o baluarte do mundo. Claro que os Estados Unidos ainda estavam em processo, o Japão também, mas a Europa era momento, era o momento europeu. Que aí se desemboca em 1914 com a Primeira Guerra, dá uma catástrofe e todo mundo fica ali meio que bagunçado. Tempos depois, ao analisar esse processo, a história cria, né? Não, o século XX realmente acordou a partir de 1914, porque vai gerar as consequências para todo o desenrolar do século XX. Então, não que não exista lá o 1901 e 1914, o início do século XX. Há a ideia de que nós temos aí uma continuidade do final do 19 para o início do 20. Né? Perfeito. Então, existe uma série de continuidades que estão adentrando no século XX, embora essas continuidades remetem, né, ao final do século XIX ou ao meado do século XIX e assim por diante, né? Então, exatamente, pelo que parece que você fala, se eu concluo certo, a Primeira Guerra Mundial inaugura o século XX porque ela traz uma catástrofe. Então, o século XX nasce como uma catástrofe. Eu até faria uma licença aqui, que é a seguinte: nós temos uma falsa sensação, uma falsa ideia de que, porque o homem hoje é moderno e usa, né, smartphone, digamos assim, ele acha que ele é melhor do que o homem medieval, e ele é mais inteligente. Não é bem assim. Exatamente, né? Não é? Se nós pensarmos que o século XX, o século do progresso, nasce com uma catástrofe, a gente percebe lá. Se, por um lado, existe a história do progresso, existe a história do retrocesso, da ignorância, e assim por diante. Né? Exatamente, é essa ideia mesmo. Então, olha só, o final do século XIX é marcado pela chamada Belle Époque, que nem você diz aí, essa coisa toda, né? Então, termina a Belle Époque, que seria a coisa bela, e começa o século XX, é essa a questão, e mais ainda, o que tinha de belo naqueles dias? Não tinha nem WhatsApp. Mas para esse momento, então, por isso que é importante a história, né? Ela traça aí pra gente os elementos do passado em relação ao presente, né? A Belle Époque, né? Olha, em francês, a Belle Époque, a gente tem a ideia de que, né, era assim chamada, né? Aliás, tem, né, um dos livros que é referência aí para a gente estudar esse momento, né? A Era dos Extremos, do historiador Eric Hobsbawm, muito facilmente adquirido em qualquer meio de livros aí, tá? Tem um livro antes desse, tá, Éder? Você deve conhecer muito bem. Antes desse livro aqui, você tem A Era do Capital, ó, Era do Capital. O Eric Hobsbawm traça um tempo entre 1870 a 1914. Por que era visto como uma bela época? Porque era um momento de, teoricamente,
paz depois de tantos conflitos que aconteceram ali em meados da década de 60 a 70 do século XIX. Você tem, então, a unificação da Alemanha em 1870, 71, a Guerra Franco-Prussiana encerrou, né, um conflito aí bastante forte entre o Reino da Prússia e o Império Francês. Você também tem a unificação da Itália, e então há um momento daquelas eras das revoluções entre 1830 e 1870, 40 anos de grandes revoluções na Europa. Isso se arrefeceu a partir de 1870. E aí, de 1870 para frente, tem a Terceira República Francesa, você tem o avanço imperialista pela África e pela Ásia do Império Britânico, você tem a Alemanha se despontando como uma grande potência econômica depois de unificada, e tudo isso, então, gerou um desenvolvimento econômico muito forte, e isso se refletiu na produção artística. A França começa aí a se despontar com produções de teatros, de música. A Áustria, né, o Império Austríaco, sempre foi muito visto com as suas óperas, né? Viena era uma grande capital cultural, principalmente pelo ponto de vista da música clássica. Você tem, então, os alemães também produzindo intelectualmente, né? Você tem aí, né, intelectuais fortíssimos, como, por exemplo, né, nomes como Nietzsche na França. Você tem nomes como grandes músicos, então, na França não, desculpa, na Alemanha. Então você tem uma produção, a produção econômica, o avanço capitalista, a era da burguesia é um desenvolvimento econômico muito grande que vai se refletir na arte, na cultura, né? Então o teatro era muito utilizado nesse momento. Você tem o início do século XX já sendo projetado aí o cinema, você já tem aí então a produção, né, musical, você tem os grandes boulevards na França, né, você tem então essa ideia de uma modernidade da burguesia muito grande. Então, para aquela época, Éder, é como se hoje a gente estivesse vendo aí, né, produção de iPhone, de internet em tudo que é lugar. Então, se você olhar para a Europa, antes, lá na metade do século XIX, com grandes conflitos e grandes transições por causa das revoluções que estavam acontecendo, as formações nacionais, tudo isso se arrefece a partir de 1870 e há um grande desenvolvimento capitalista. Você tem uma grande produção, então, revertida para essa lógica, para uma vida burguesa. A construção dos grandes jardins europeus, você tem a ideia, então, de uma sociabilidade que vai acontecer ali nos grandes centros urbanos, né? Você tem, então, o desenvolvimento ali no início do século XX de automóveis, você tem, então, a ideia de que há uma grandes novidades para esse momento, né? A libertação, ou melhor, uma emancipação feminina. A bicicleta era vista como uma grande, né, mudança, né, de sociabilidade das mulheres, que elas começaram a usar calças aí para poder, né, usar a bicicleta. Olha só que coisa maluca. Então esse mundo de grandes artistas, de grandes pensadores, de desenvolvimento econômico, de uma vida burguesa, de uma sociabilidade burguesa, era esse mundo efervescente entre o século final do XIX e o início de XX, que você vê tudo isso, a galera estava indo para o teatro, para uma ópera, né, andando de bicicleta, a galera sociabilizando em parques, tudo isso para se ver em trincheiras. Né? Então, é essa parada que é pra gente que é desse mundo tão contemporâneo e modernizado, a gente, pô, mas o que tinha de tanto? Não, o final do século XIX e o início do século XX, ele é visto como um momento de grandes invenções e tudo vindo ao mesmo tempo. Você imagina para aquela época ela ter um telégrafo, né? Depois do desenvolvimento do telefone, os caras verem um avião, sabe assim, naquela época, é uma coisa absurdamente diferente. Então, no início do século XX, você tem o voo lá do 14 bis do Santos Dumont, na França, né? E também os irmãos lá americanos que vão patentear, dizer que eles fizeram primeiro o avião, né? Então, todo esse desenvolvimento. Tem um livro, uma literatura muito fantástica, né, que é do Eça de Queiroz, né, As Cidades e as Serras, que é ambientada bem nesse processo do final do 19 para o início de 20, e você vê muito isso, né, quando você vê o personagem principal do livro do Eça de Queiroz, falando sobre toda a modernidade e os jantares que eles faziam e aquelas coisas todas. Então, você tem um grande progresso no final do 19, que é conhecido como a Era do Capital, o grande desenvolvimento financeiro e econômico burguês, cresce toda essa lógica. A burguesia, no final do 19, é como se você olhasse
para lá o final do 18 ou o 17, que é o grande... O 17 para o 18 é aquele momento áureo do absolutismo, onde a nobreza ditava as regras do que era etiqueta. O final de 19 para o início de 20 é a burguesia e o capital determinando o que é uma cultura burguesa. E tudo isso que eu escrevi desenha um pouco o que é essa Belle Époque, né? O grande progresso burguês. Então, o conforto burguês eu costumo chamar, né? De certa maneira, o progresso que nós assistimos no curso da Revolução Industrial vai possibilitar uma massificação de produção dos bens mais básicos para a sociedade humana, não é? Que a verve que você levanta aí tem um viés, em boa parte, de crítica a isso, sob a perspectiva do marxismo, enfim. Entretanto, você tem essa bela época, por assim dizer, que vai possibilitar que milhões de pessoas tenham acesso a bens básicos e elementares em virtude da produção em massa, né? E outra coisa, que nem você fala aí, o teatro, eventualmente, ali vai nascer no final do século XIX, 1885, o cinema, então a cultura, de certa maneira, vai começar a se massificar a partir do cinema e tal. A era da reprodutividade, né? Isso. Então, as pessoas vão ter mais acesso e maior possibilidade de ir para o teatro. E uma coisa importante também é que ir ao teatro ou ao cinema, ou passear no boulevard, é um tipo de vida urbana, não é isso? Uma vez que a população até então era majoritariamente camponesa nos territórios europeus, e aí, de repente, todo mundo tem uma vida de descanso ao final de semana ou no curso da noite e aproveita os cabarés, não é? Aproveita o teatro, o cinema e assim por diante. Isto seria a Belle Époque. Muito bom, muito bem observado, né? Perfeito. O pessoal que está chegando aí, boa noite, compartilhem, dêem um like, marque a gente no Instagram, que vocês estão aqui assistindo, sexta-feira, não é fácil a gente, né? Olha lá o cabelo dele. Muito bom. E boa noite, Leandro, bem-vindo aqui. Boa noite, Claudinei, obrigado aí pelo elogio, as línguas da gente, também deixando um recado aí para o Zavo, e é isso aí, né? O Eric, eu acho que é Yamazaki, ali o nome dele, ele citou aí alguns autores importantes que eu gostaria de fazer menção aqui, que são o Eric Hobsbawm, que é o Roger Scruton. Ele cita o Roger Scruton, que é um importante autor do cenário britânico, é um filósofo, morre aí no final do século XIX, nos últimos meses, infelizmente. Tem um livro dele chamado Filosofia Verde, que ele faz ali uma reflexão do que é o mundo contemporâneo em relação ao meio ambiente, enfim, só para dar um exemplo. E outro livro dele que é interessantíssimo, chamado Por que a Beleza Importa, né? Então ele vai discutir a importância que a beleza tem na vida humana, certo? Porque quando nós não temos mais beleza, nós perdemos o sentido da vida. E a beleza você encontra onde? No teatro, no cinema, em outras palavras, a partir da música, da arte, enfim. Né? Esta é a bandeira do Roger Scruton e eu estou em pleno acordo com ele, né? Enfim, ele faz críticas fortes aí às artes contemporâneas e tal, dá para perceber, né, gente? Enfim, boa noite quem está chegando, boa noite, Alessandra. Muito bom, boa noite a todo mundo aí. Dá boa noite, que meu amigo, dá boa noite aqui, André, o meu amigo André Valente, que está aqui, que trabalha comigo num projeto nosso, pessoal e compartilhado com o nosso amigo Xandão, e divulgar aí o André Valente, Prof. Valente, @Prof. Valente, né? E também tem o seu canal, André Valente, Professor Valente, aqui no YouTube, né? Que é muito bacana, um professor de literatura, de artes, muito, muito, muito importante, né? As línguas da gente aí. E o Xandão, nosso querido amigo, Fora da Caverna, de Geografia, tá aqui no YouTube também, Fora da Caverna, e o nosso Instagram, né, educacional, foco educacional, tá lá no Instagram, mas tá como @educacional foco, então também é divulgar aí o nosso trabalho aí como educadores aí. Olha lá, ó, saudações amigos aí, as línguas da gente, nosso professor Valente, excelentíssimo professor de literatura, de arte, é um cara fenomenal, tá divulgando aqui o trabalho dele. Perfeito. Então, outra citação é do Otto Carpo, que é um excelente autor. Tem um livro desse homem de 2.000 páginas, que é a História da Literatura Ocidental, que todo mundo deveria ler, enfim, como guia de estudo, e vale a pena ler, enfim. Vamos lá. Então,
Bem-vindo aí a todos, eu faço, né, eu subscrevo o que o Zavo disse e tal. Pareceu propaganda do PSO, o Zavo falando agora, hein, Zavo? Né? Enfim, mas vamos lá. Então, assim, nós, então, temos um progresso na ciência, um progresso no modo de produção industrial, o advento do que se compreende na literatura marxista do Hobsbawm, que ele cita, do capitalismo e o avanço e a expansão do capitalismo, ok? Ao mesmo tempo que existe tudo isso e as coisas boas, os progressos e tal, existe o que se compreende como Pax Armada ou Paz Armada, e isto casa com o que você começou falando. É isso mesmo, Zavo? O que é isso? O que é a Pax Armada? Quando a gente começou aqui essa nossa live, eu até joguei, né, esta frase, né, esse termo em latim que representava o contexto da época, né, civis pacem para bellum, ou seja, se quer paz, prepara-te para a guerra. Olha só que lógica. O avanço capitalista é muito forte, né? Então, quando você tem ali o final do 19 e o início do 20, as potências europeias imperiais, nós estamos falando que a Primeira Guerra Mundial, pessoal, vai ser vista como uma guerra de impérios. Você tem o Império Austro-Húngaro, o Império Britânico, né? Você tem, então, a República francesa, mas que também é uma república de colônias. Você vai ter, então, o Império Russo, você vai ter o Império Alemão. Então, uma guerra imperialista. E, obviamente, que as disputas entre eles por territórios na África, na Ásia, para alimentar esta revolução industrial e manter esse sucesso econômico que eles estavam tendo e a próprio progresso da sua sociedade, eles tinham que manter isso com uma ideia de guerra. Então, para poder comandar os territórios asiáticos e africanos que eles estavam sendo dominados por eles estavam desenvolvendo armas para isso. Isso era uma das cláusulas colocadas lá na chamada Partida da África. Tá, você vai ter territórios na África, na Ásia, mas você tem potencial bélico para manter isso? Obviamente que isso acaba criando rusgas entre essas nações e as disputas e revanchismos que a gente vai falar já já entre França, Alemanha e até mesmo entre Inglaterra, faz com que esses caras comecem a produzir armamentos. E produzir armamentos também era uma maneira de demonstrar o sucesso econômico e também o progresso tecnológico. Então, novas armas vão aparecer nesse momento. A gente vai falar também sobre os tipos de armas que surgiram na Primeira Guerra Mundial. Então, era uma coisa clara de que se você quer paz, prepara-se para a guerra. Então, a paz armada era uma maneira de inibir o outro, de fazer com que o outro, então, olhasse para você, eu não vou entrar em guerra contigo porque você tem bastante armamento. Então, é natural a ideia de, para proteger a sua nação e o seu progresso, produzir armas. Então, houve uma corrida armamentista muito grande e principalmente, tá, Éder, porque os caras estavam, né, com rivalidades mútuas aí, então criar aí, olha lá o termo em latim, criar novos armamentos era até manter uma paz no sentido de demonstração de força. Então, eles estavam se armando, até em parte porque tinham colônias na África e na Ásia, até para manter esse poder na África e na Ásia, mas também para demonstrar aí um progresso econômico-tecnológico. Então, a paz armada é um termo usado nesse momento que é assim, ó, havia naturalmente uma animosidade, mas ela era mantida ali meio que na paz, porque você sabia que o outro estava criando armamentos e você também, e teria que pagar para ver. Ninguém pagava para ver. Alguém vai pagar. Nós vamos saber que um deles aí vão causar. Mas é um sentimento de que estava assim às claras. Eles estavam produzindo armamento, sim, para uma possível guerra. Não imaginava que seria uma catástrofe, como a maioria dos autores colocam, mas que uma possível guerra aconteceria. Mas eles estavam, sim, num progresso de produção de armas, sim, isso estava acontecendo. Você sugere, mas eu faço questão de perguntar para frisar. Quando nós temos a Guerra Fria, existe ali uma Pax Armada também, e essa Pax Armada é demonstrada através dos meios de comunicação que se massificam no século XX, notadamente a TV, né? E também as narrações do rádio, enfim. Exatamente. A Pax Armada do século XIX, início do século XX, ela era às claras ou não? Ou sim, seja, era bastante documentada. A fotografia, né? A Primeira Guerra Mundial é considerada como a era da fotografia.
Então, você não tem tanto o rádio vai aparecer mais entre a década de 20 para a década de 30, já aparece mais o rádio na Segunda Guerra, a televisão começa a aparecer também já na Segunda Guerra, né? Mas os jornais e principalmente as fotografias documentavam muito a produção bélica desses países. Então, sim, eles faziam questão de mostrar essas armas, de documentar, disso aparecer no jornal e principalmente de fotografar, né? Algumas, né, foram até escondidas, como o tanque, né? O tanque aparece no finalzinho, em 1916, o tanque começa a aparecer, mas já estava no processo de guerra. Mas, né, a ideia de que eles estavam produzindo e essas armas eram demonstradas e colocadas, isso acontecia. Então, é um período da fotografia. As fotografias eram muito utilizadas na Primeira Guerra, assim, entre esse final do 19 e início do 20, né? Perfeito. Então, era um prenúncio dos desfiles da Guerra Fria, em alguma medida. Exatamente, né? Exatamente. Então, é curioso que ao mesmo tempo que a gente tem os progressos aí em termos de tecnologia, de melhoria de qualidade de vida e da mesma bela época, você tem uma corrida armamentista, em boa medida. É isso que faz o barril de pólvora na Europa? Exatamente, porque você tinha um lance de que a qualquer momento um desses grandes, dessas potências, poderia então gerar aí um confronto que arrastaria a Europa para esse confronto, né? E aí a gente pode pensar que havia dentro deles, né, um sentimento de alianças, né, no sentido de que, para se autoproteger, eles começam a montar aí as chamadas alianças, né, o que pode aí gerar uma autodefesa, até mesmo de junção de poder bélico. Então, ó, esse grupo aqui é mais poderoso do que aquele grupo acolá. E aí a gente tem o clássico, né, de Primeira Guerra Mundial, né, assim, um pouco antes, em 1882, né, a gente tem aí a formação do que nós vamos chamar de a Tríplice Aliança, né, ou que vai ser chamado depois de as Potências Centrais. Houve, então, aí, a primeira junção seria, né, a Liga dos Três Imperadores, que seria, então, a Rússia, né, o Império Russo, o Império Austro-Húngaro e o Império Alemão. Porém, a Rússia tinha um pouquinho de problemas com o Império Austro-Húngaro no que se refere à região dos Balcãs. A Rússia sai, então, da Liga dos Três Imperadores, ficando, então, aí a Alemanha e a Áustria, a Áustria-Hungria, né? E depois, em 1882 e 82, né, surge a Tríplice Aliança entre a Alemanha, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália. Muito em parte porque já estava ali, né, começando as discussões do que vai ser a partilha da África em 1884, e já gera aí uma animosidade, principalmente por parte da Alemanha e da Itália, que ficam descontentes com a partilha da África, né? E as investidas que poderiam acontecer faz com que a Rússia e a Rússia e a França, né, junto com depois a Inglaterra, formem aí a chamada, né, inicialmente era chamado de Entente Cordial, né, ou seja, o acordo cordial entre Inglaterra e França, mas depois entra aí a Rússia formando a Tríplice Entente. Em 1907, já querendo se proteger de uma possível investida de uma das potências centrais. Então você percebe que os próprios grupos já demonstravam uma lógica de vamos juntar as nossas forças caso aconteça um conflito entre eles, né? Então é um barril mesmo prestes a explodir, né? Você tem uma corrida armamentista na definição de paz armada. Nós temos uma aliança que se vai formando entre impérios centrais, não é? Que são os impérios aí austro-húngaro, Império Russo, Império Alemão, germânico no caso, e pelo que parece aí a formação do que vai virar a Tríplice Entente, né? A Rússia debanda para o outro lado, é isso mesmo? Exatamente. A Rússia, ela tinha, né, inicialmente uma aliança com a Alemanha e a Áustria, que essa aliança ela é bem antiga, tá, Éder? Ela vem lá das guerras napoleônicas, quando você tinha lá, então, a Áustria, a Prússia e a Rússia lutando contra o expansionismo do Napoleão Bonaparte. Quando houve, aí, por exemplo, o Congresso de Viena, em 1815, você tinha, então, aí a Santa Aliança, que era formado justamente por Prússia, Rússia e a Áustria. Só que com as divergências entre Áustria e Rússia no que se refere aos Balcãs, que vai ser o estopim da Primeira Guerra, a Rússia sai dessa
dessa Liga dos Três Imperadores e entra aí, né, fazendo uma aliança com a França e a Inglaterra, formando a Tríplice Entente. Né? Perfeito. Então, o cenário notem só, de paz armada, acordo armamentista e alianças diplomáticas que provavelmente debatem cenários de conflito, cenários de guerra e assim por diante. Junta-se neste ingrediente algo importante que é o que se chama imperialismo, não é não? Então, você fala em partilhas e tal, como que funciona o imperialismo e qual que é o imperialismo menos nocivo para o dominado, digamos? Bom, o imperialismo ele é esse fenômeno que está no final do século XIX. Aliás, o imperialismo já tinha, né, seus primeiros aspectos, já começou a ser traçado, né, nas primeiras, final do 18, a Inglaterra, né, ela já é aí uma grande nação que já está espelhando o seu processo imperial navegante, né, principalmente depois que ela derrotou a França numa guerra chamada Guerra dos Sete Anos, entre 1756 e 1763, já aí na segunda metade do século XVIII, a Inglaterra já estava ganhando os mares e chegou na Índia. Bom, a gente tem a ideia de que com o desenvolvimento capitalista, com o desenvolvimento da segunda revolução industrial, né, a necessidade de escoar sua produção fez com que então os europeus começassem a adentrar dentro da África e da Ásia, já que a América já tinha sido independente e estava num processo de dependência da Europa, mas de uma maneira diferente. Então os países, ou seja, as regiões da África e da Ásia passa a ser conquista pelas nações europeias, pelas potências europeias, nessa corrida industrial, busca de matérias-primas, busca de escoar a sua produção e também, né, a necessidade de também deslocar a sua população para outras regiões, que aí vai traçar o termo colonialismo junto com o termo imperialismo. O termo colonialismo significa colonizar essas novas regiões a partir da Europa, e o termo, né, imperialismo significa a ideia de uma potência europeia, no caso, que vai então dominar territórios, influenciando com a sua economia, com a sua lógica cultural e com a sua maneira de ser. Isso é o processo imperialista. Então essas nações passam a disputar territórios. E essas disputas por território, Éder, na geografia você entende muito bem, vai então gerar as disputas entre essas nações por territórios, certo? Que já vai dar, então, as animosidades entre eles. Então, por exemplo, a Alemanha, ela é retardatária no processo imperialista, que ela se formou em 1870, assim como a Itália. E aí, quando em 1884 fazem a partilha da África, a Inglaterra e a França já estavam com os pés na África já há um bom tempo. E aí, então, a Alemanha, ela questiona muito por que ela não pode ficar com mais colônias. Dizer qual era o mais nocivo é bastante complicado, né? Ou menos nocivo, assim dizendo, né? A gente sabe que a Alemanha teve menos colônias, assim como a Itália. Mas há uma ideia de diferenças nesse processo imperialista. Então, por exemplo, a Inglaterra ela tem um imperialismo que é muito visto dentro do ponto de vista, né, até o termo ladies and gentlemen, ou seja, vocês no seu lugar e nós no nosso. Nós estamos aqui, então, dominando vocês e nós vamos explorar. Os franceses tendem a ter uma ideia muito mais de criar uma grande França e de levar a cultura francesa e de fazer o processo que nós chamamos na sociologia de aculturação, de fazer uma espécie de que o colonizado seja um francês mais colono, né, daquela região, tá? Então é difícil de entender qual é o colonialismo menos nocivo, mas é importante pensar que para a Primeira Guerra as disputas por territórios se tornaram, né, bastante nocivas para os caras que viviam nessas regiões, principalmente o colonizado. Então, os europeus vão disputar territórios, porque quanto mais territórios eles tiverem, mais avanço econômico eles vão ter, mais matéria-prima. Então, o imperialismo, ele é uma das respostas chaves, tá, Éder, para o início da Primeira Guerra Mundial. Então, eles estavam ali, né, querendo cada vez mais territórios para manter. Então, a Primeira Guerra Mundial é vista como uma guerra de império, é uma guerra do imperialismo, isso é bastante claro. Até depois, mais para frente, nós vamos chegar nisso, quando há a Revolução Russa, dentro da Rússia, a resposta de Lenin para a guerra essa é uma guerra do capital, não compete a nós participar mais desta guerra. Essa é uma das frases do Lenin, né? Mas depois a gente chega nisso aí. Muito bom. Então, o imperialismo, em boa medida, é uma partilha do mundo e uma expansão de mercados consumidores e também
não somente isso, uma expansão de regiões de onde nós extrairemos matéria-prima, não é? Então tem essa Exatamente. dupla importância ao império. Além disso, conforme você bem cita, existe a questão cultural fundamental, a ideia do homem, e o seu fardo branco entra aqui. Essa literatura, né, controversa, mas é o que ensina, né? Bastante controversa, mas é muito usada na sociologia, né? Aliás, né, assim, os antropólogos não gostam muito disso, né, mas a antropologia ela nasce nesse processo, né? Ou seja, estudar o dominado para criar um processo de dominação, né? Se falar isso para um antropólogo, ele fica maluco, mas inicialmente a antropologia, dentro da sociologia, nasceu nesse contexto, estudar o outro, né? E aí você tem a ideia de que o fardo do homem branco, né, ou mesmo o darwinismo social, que é um termo muito usado, né, no comum, é muito questionado no nível acadêmico, mas não tem problema, para a galera que está assistindo, que é aluno aí mesmo, sim, existe o termo darwinismo social, na ideia de que os europeus se achavam num processo de desenvolvimento social. Você tem a ideia de que há uma evolução da espécie, na lógica do darwinismo biológico, o darwinismo social seria uma evolução da sociedade europeia. E o que era a evolução da sociedade europeia, Éder? O capitalismo. Né? Eles chegaram num grau de evolução que essas sociedades dominadas não têm. Então vamos levar para eles. Então é o fardo do homem branco, é o dever do homem branco. Só que a gente sabe que ao adentrar lá dentro, eles vão, né, colocar os pés como dominadores. Tá? E eles mesmos começam a brigar entre eles por esses territórios. Então tem algumas guerrinhas anteriores ao processo da Primeira Guerra, por exemplo, a crise marroquina entre a Alemanha e França. Você tem, por exemplo, a Guerra dos Boers, né? Lá onde é hoje o território da África do Sul, entre, né, os descendentes de holandeses, alemães e também, né, de franceses lá, mas sobretudo holandeses, que eram chamados de africândares, ali na região onde hoje é o sul da África, entre 1899 e 1901, onde os ingleses dominaram, né, aquele território, expulsando esses antigos colonos de origem holandesa lá. Então você vê que a necessidade por novos territórios para manter o desenvolvimento econômico capitalista faz com que esses caras comecem então a perceber que está imbricado com eles o desenvolvimento alinkado com o território, porque lá tem matéria-prima e tem tudo isso relacionado ao progresso. Perfeito. O chat tem uma controvérsia ali que eu acho muito interessante, né? E minha vida é controvérsia, é polêmica, né? Porque o medo da polêmica faz com que você fique assim muito certinho e, sim, né? Sim. O Zavo que me conhece aí depois de, sei lá, 3, 4 anos já, você viu que quando eu trago os pontos de vista contrários, incomoda, né? Porque você tem, né? E uma coisa que incomodou aqui foi a ideia do imperialismo. E aí o Hernandes ele está provocando aqui, ele está discutindo o seguinte, né, o imperialismo, etc., a gente define o que cai na prova, a prova cobra isso da gente. A ideia de que o império europeu, os impérios centrais, ou mesmo os países como França e Inglaterra, vão nos territórios da Ásia e da África, matéria-prima e também mercado consumidor, ok? Entretanto, é inquestionável que no contato entre os povos da Europa e os povos, eventualmente, dos outros territórios mundiais, há uma troca de cultura e, certamente, em termos técnicos, não é? E tecnológicos, neste contexto do século XIX, século XX, a Europa tem alguma coisa a oferecer que aí se expressa na questão do alfabeto, da legislação, não é, das ferrovias e assim por diante. Isso é um fato importante também. Mas as provas, elas não cobram muito esta perspectiva, não é? Embora é um assunto interessante. Se quiser comentar alguma coisa, Oswaldo. Claro. Não. Eu entendo aí que como é o nome dele? É o Hernandes, Hernandes o Bárbaro. Hernandes o Bárbaro, né? Não, claro que sim, né? É claro que sim. Mas a gente tem um termo na sociologia muito forte que é chamado de aculturação. E a aculturação é quando o outro impõe a sua cultura e desdenha da cultura do outro. Então a gente fala de uma língua, sim, mas havia uma língua dos povos africanos. Claro que havia as línguas tribais, claro que eles eram muito diversos. Então não houve um pouco de respeito, né, a sociedade africana e asiática, como foi colocado a imposição imperialista. Então, isso é uma coisa questionada. Claro que isso tem uma linha dentro de uma discussão, por exemplo, historiográfica. Obviamente que a linha marxista vai questionar esse lance, dominador, dominado e tudo mais. Mas, claro que sim, né? Havia europeus com
um sentido de uma boa vontade, de querer realmente levar o progresso para aquela região. Ao mesmo tempo, havia europeus que só queriam realmente explorar aquele território, né? Mas o termo cabe, né? E era sim discutido na época a ideia de que o homem branco ele era superior ao amarelo e o negro, né? Então isso era uma coisa muito forte. Tem aí então um sociólogo que não deixa a gente mentir da época, né? Que é o Herbert Spencer, americano, que é um dos criadores aí do termo, né, da superioridade do homem branco. Né? Isso dentro dessa ideia que naquela época era muito vista e era normal essa discussão naquela época da Éder. A ideia de que havia um desenvolvimento europeu, havia um desenvolvimento que o branco trouxe e que os povos asiáticos e africanos não trouxeram. Mas a gente acaba indo para outras e outras discussões aí, né? Além. É claro que dá pano para manga muito essa discussão do liberalismo, né? Daria para fazer um debate aqui, mas não é o tópico nosso, né? Uhum. Mas que parece que há umas décadas tal, ensinava-se com outras perspectivas a ideia do homem na África, não é? Dos impérios, digamos assim, né? Uhum. Que justamente frisariam aí a ideia da tecnologia, a transferência de novas técnicas tal. O seu amigo aí, as línguas dos dentes, né, da gente, desculpa, é o André. O André fala a ideia de que já havia civilização no território africano, etc., né, tudo bem, mas a questão técnica também foi partilhada ali e tal. É polêmico o assunto, deu para ver, né, gente, mas voltemos aqui. Toda essa questão que eu fiz, enfim, deu para perceber que eu fiz questão de trazê-la pelo seguinte motivo: nacionalismo. Se o imperialismo, nessa perspectiva, é um dos fatores da Primeira Guerra Mundial, o nacionalismo também. O que é o nacionalismo? É esse debate apaixonado ou tem mais que isso? É um debate bastante profundo, romântico até mesmo, né? Pô, a gente está falando que o final do 19 para a linha, né, da literatura, da arte, é muito voltada para o romantismo. Então, o nascimento da ideia de país. A gente não tinha tanto esse conceito de país até o século XIX, né, Éder? Você mesmo pode bem me corrigir se eu estiver errado, né? Mas pelo que eu sei, havia uma ideia de que as monarquias nacionais representavam a lógica de país, mas não uma nação como uma lógica de país. Há um debate muito profundo na historiografia. Temos um autor bastante importante, um inglês britânico aí, chamado Benedict Anderson, né, que discute essa ideia do que é Estado-nação, nação e nacionalismo. É um texto dele bastante importante. E aí a gente tem a ideia de que, por exemplo, a Alemanha, ela tinha já uma nação, mas não tinha um país. Ela se reunificou através da sua nação, né? Você tem a ideia, então, de que pode haver, então, um Estado sem nação? Um Estado sem nação não, mas uma nação que cria um Estado. Então, essas unificações que aconteceram no final do 19 e que foram trazendo um nacionalismo, aí a gente pode usar essa palavra, né, um nacionalismo exacerbado, apaixonado, começou a criar a ideia dentro do desenvolvimento econômico capitalista de que, né, a nação era poderosa a partir do momento que ela tinha mais armas, mais progresso, mais territórios a explorar. E então a imposição da língua inglesa, a imposição da língua alemã, da língua francesa, tudo isso vão criando aspectos, Éder, da construção de uma identidade nacional. Então, o pertencimento ao seu território, eu nasci nesse território, a questão linguística, esta é a minha língua, e ela é importante, ela é bonita, ela é referencial. A minha economia, o meu progresso, todos esses meus vão sendo traçados e criando o conceito de nação com o Estado. E aí, então, você vai criando a lógica do nacionalismo, tá? Então, essa produção do final do século XIX para o início do XX vai desenvolvendo, então, um nacionalismo que vai ser visto como a identificação do eu em relação ao outro. O francês, o alemão, o inglês, tá? E, obviamente, que isso vai sendo imposto a partir do momento que eles vão colocando e dominando territórios. Mas, ao dominar territórios, eles vão batendo também nas nacionalidades dominadas. E a gente tem, por exemplo, né, para a Primeira Guerra aí, alguns nacionalismos que são muito importantes para quem está estudando aí para as provas. O
né? Ou seja, essa palavra pan, esse prefixo dá a ideia da unidade. Então, pan-germanismo, a união dos povos de origem germânica, né? O pan-eslavismo, a união dos povos de origem eslava, ali, que era a etnia principal na região dos Balcãs, na Rússia. E isso, então, a ideia também do francês, né, o nacionalismo francês, que vai estar corroborado com a derrota, né, na Guerra Franco-Prussiana, e os franceses doidos para revidar dos alemães, como a gente perdeu para esses comedores de chucrutes, né? E a ideia, então, de que o nacionalismo vai criando essas animosidades dentro de todo esse contexto. Tá? Então, o conceito de identidade cultural, pertencimento ao território, a língua que se fala, o desenvolvimento socioeconômico, vai criando a ideia de que a minha nação é poderosa, o meu Estado é poderoso. Mas os dois nacionalismos mais abrangentes nesse momento era o pan-germanismo, criando uma ideia de uma nação germânica, porque elas se unificaram através do conceito de nação, e o pan-eslavismo na região dos Balcãs, influenciado muito pela Rússia, para que os germânicos não tomassem conta daquele território, principalmente na região da Sérvia, que vai ser aí o nosso ponto central, né, para a Primeira Guerra Mundial. Perfeito. Então, a gente fala aqui dos tópicos importantes que precedem a Primeira Guerra Mundial, aliás, a pauta era essa, né, que são o imperialismo, o nacionalismo, né, com os pans aí, germanismo e também germânico e também eslavo, e também nós temos aí a Belle Époque e também as tecnologias oriundas da primeira e também da segunda Revolução Industrial. Uhum. Notadamente a disseminação do automóvel e tal. E aí nós temos o estopim, né? Uhum. O estopim da Primeira Guerra Mundial tem nome de banda de rock, de pop rock, não é isso? Confesso que eu nunca ouvi, né? Eu sei que tem essa referência, mas nunca ouvi essa banda. Eu tô para ouvir, vou ouvir essa semana, até por conta da nossa live, né? Você já ouviu, Zalvo? Possivelmente já, né? Não, um aluno uma vez falou para mim, mas nunca tinha ouvido assim. Aí depois eu fui procurar. Né? Tá, então eu nunca ouvi, não conheço nenhum álbum, enfim, né? Uhum. Músicas pops contemporâneas e tal, né? Então, assim, o estopim é o Franz Ferdinand. Falou em guerra, todo mundo sabe, o Crivilo lá mata o Ferdinand, ok. Só que é uma confusão dos diabos ali. Eu tô enganado, não? Eu acho que é confuso. É muito confuso. Eu vou tentar desmitificar isso. Território, geografia, só que é uma região bastante confusa e requer que você se debruce muito a ela, né? Sim, e compreenda quais são as nuances étnicas e também, em alguma medida, religiosas dentro da chamada Península Balcânica, não é isso? Olha só. Exatamente. Eu vi uma charge hoje até muito interessante, pensando, estudando aqui para a live e tal, que é o seguinte: o menino está olhando pela janela, tem algumas explosões, o brinquedo dele é um carrinho, só que na forma de um tanque de guerra. E o pai dele, provavelmente é um professor, ele está segurando um globo, né? E ele fala assim para o filho: eu só vou te ensinar geografia quando eles terminarem de desenhar um mapa da Europa. É muito interessante, né? O que eu quero concluir isso é o seguinte: facilita para a gente, professor, o que diabo é a Península Balcânica e por que quiseram matar o príncipe herdeiro? Exatamente. Bom, primeiro já tem uma confusão aí que você vai colocar que vai ser muito maluca, que é o seguinte, né? Quem dominava aquela região em partes ou influenciava aquela região era o Império Turco-Otomano, né? Os turcos otomanos se formaram lá a partir de 1453 com a tomada de Constantinopla. Já havia, né, obviamente, o Império Turco-Otomano, ele se expandiu para a região de Constantinopla, que era a região do antigo Império Bizantino, isso no século XV. Esses caras estão unidos desde o século XV até aí o início do século XIX. Eles dominavam a região da Península Balcânica, onde hoje tem ali a região da Grécia, Albânia, a região da Bulgária, a região ali onde tem a Macedônia, e tem essa região que era a região da Sérvia e a região da Bósnia. Né? A Bósnia, então, uma região que está ali dentro da Sérvia, que é de influência muçulmana. Aliás, os bósnios são muçulmanos, né, religiosamente falando, e então os turcos otomanos dominavam aquela região. Em uma guerra contra a Rússia,
né? A Rússia, então, acabou, então, entrando em guerra contra o Império Turco-Otomano, enfraquecendo o Império Turco-Otomano ali no final do século XIX, e quem acabou tutoriando a região da Bósnia foi a Áustria, ou o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro é emaranhado, né, de uma série de etnias dominadas, aliás, essa própria junção entre a Áustria e a Hungria. A Hungria já brigou por várias vezes para tentar se desvencilhar da Áustria, mas não conseguia, e esses caras, então, tutoriaram a região da Bósnia, que era a região onde havia ali o domínio dos turcos otomanos, tá? Ao tentar, então, dominar a Bósnia, ou seja, tutoriar aquela região, eles decidiram, então, invadir ou anexar a região da Sérvia. E isso, então, criou aí uma animosidade muito grande. Aí vem o nacionalismo, porque os sérvios queriam e tinham um sonho de dominar aquela região no pan-eslavismo para formar a chamada Grande Sérvia, e os sérvios ficavam, então, fomentando os bósnios a rechaçar a dominação austríaca. Tá? Neste ponto, então, obviamente que a Rússia está também por trás do apoio à Sérvia. Né? O herdeiro do trono austríaco, Franz Ferdinand, e a sua esposa Sofia, foram fazer um rolezinho ali na Bósnia. Claro que muitos falam que ele foi lá para demonstrar também força e presença do Império Austro-Húngaro naquela região, tá? E fomentados pela Sérvia, né, um rapaz aí, o Gravino Príncipe, né, de 19 anos, né, orquestrado por um grupo chamado A Mão Negra, né? Esses caras já fizeram vários outros atentados terroristas. Era muito normal esses atentados dentro de regiões onde havia vários conflitos, tá? Ele então acabou assassinando, dando tiros aí em praça pública, nem na rua mesmo, em carro aberto, no herdeiro do trono austríaco, Franz Ferdinand, e a sua mulher Sofia, assassinando-os, certo? Neste ponto, então, há o que nós vamos chamar de o estopim da guerra. Por quê? Porque você tem questões postas, além dessa questão do nacionalismo sérvio frente à dominação da Áustria, mas você também tem o elencar das alianças. Então, tudo aquilo que estava por trás, né, do que estava sendo falado, revanchismo francês, a corrida armamentista, tudo aquilo vai vir à tona a partir do momento que dos integrantes, né, das tríplices vão, então, se ver em uma guerra. Quando, então, a Áustria ela cobra explicações da Sérvia sobre, né, este atentado ali, né, o atentado de Sarajevo, né, é o desenrolar do estopim da guerra. É aquele momento, então, que faltava para poder gerar todas as questões que vão vir depois disso. Né? Então, é o chamado barril de pólvora, os Balcãs, né? Uma região de pequenas regiões, né? Você tem uma diversidade religiosa lá, você tem cristãos católicos, cristãos ortodoxos, você tem muçulmanos ali dentro, você tem várias etnias, né? Os croatas, por exemplo, tem uma etnia mais próxima dos germânicos, os sérvios são mais próximos da etnia dos russos, os bósnios são muçulmanos. Então era um emaranhado de povos ali dentro, que ora era tutoriado pela Rússia, ora tutoriado pela Áustria, mas a Sérvia ali no meio querendo aparecer nesse contexto todo, tá? E sim, então este é o estopim da Primeira Guerra Mundial. Perfeito. A Península Balcânica é algo sempre complexo, né? E não deixou de ser complexo mesmo após a Primeira Guerra Mundial, porque a última das guerras, que seria a Grande Guerra, que hoje nós chamamos na Primeira Guerra, não conseguiu resolver o problema desta região, de modo que, em 1929, é fundado um país chamado Iugoslávia, que vai formar um grande caldeirão étnico nesta região, chamada Iugoslávia, que vai agregar dentro de si uma diversidade imensa de povos e religiões e línguas e assim por diante. De modo que nós temos uma Croácia que é predominantemente católica, não é? E, de certa maneira, se influencia com a Europa Ocidental. Nós temos os sérvios que são ortodoxos, né? Então você tem um choque muito grande ali de civilizações, e este choque de civilizações é interessante, que é um conceito aí mais da geografia contemporânea, da geopolítica e tal. Só para finalizar, a Iugoslávia, que é onde temos o início da Primeira Guerra Mundial,
quando finaliza este país lá nos anos 90, você tem uma nova guerra na Europa, ali na região dos Balcãs, né? E que coloca tudo isso em volta. Dessa grande diversidade de grupos humanos que ali vivem, em termos de idioma e tal. Só para desenhar o cenário, você tem uma cruz latina, que é a Croácia, você tem uma cruz ortodoxa, que é a região da Sérvia, e você tem a lua crescente, que é o Islã, justamente na região da Bósnia. É uma região de encontro de 3 religiões, de certa maneira, ou de 2 religiões, o cristianismo e o Islã, só que o cristianismo... Lembrando que essa tradição dos bósnios muçulmanos advém do Império Otomano, que tutoriava aquela região. Perfeito. Que é quando você tem o encontro da expansão do Islã ali na Península Balcânica. Alguém falou que é o acesso para o Heartland, né, a ideia de terra-coração, que é o grande território europeu, que é um conceito importante da geopolítica, enfim. Então você tem uma diversidade muito grande religiosa, cultural, dentro do território balcânico, ainda hoje ali, né? E é uma zona de tensão, né? Muito bom. Perfeito. É complexo, mas a gente tenta entender aqui. Olha só. A pergunta provocativa é a seguinte: o príncipe era tão importante assim, ou foi tudo uma justificativa? Eu creio e a historiografia também bate nessa tecla, de que, né, a questão foi o que faltava, né? Havia um barril de pólvora e acenderam essa pólvora a partir do momento, né, que assassinaram o príncipe. Não podemos pensar que o príncipe era tão importante para deflagrar e levar, por exemplo, né, a França à guerra, porque a França não tem nada a ver com essa questão balcânica. Mas a questão é de que não mataram um Zé Mané também, né? O príncipe herdeiro do trono da Áustria. Mas não é a importância. Se não houvesse todos esses antecedentes que a gente traçou, seria simplesmente uma guerra entre Áustria e Sérvia. Simplesmente mais uma guerra naquela região, como já tinha havido, né? As crises balcânicas em 1912 e 1913, onde o Império Otomano várias vezes tentava ali retomar o território e se esbarravam na Sérvia. Então, seria mais uma guerra entre Áustria e Sérvia se fosse apenas, né, uma questão de se vingar pela morte do seu representante de Estado. Mas isso não se fez. Por quê? Porque você vai ter, a partir do momento disto, um desencadear da política das alianças. E aí a gente começa a traçar a guerra, Éder, a partir do momento que, né, quando a Áustria declara guerra à Sérvia, automaticamente a Sérvia, ela acaba sendo ali naturalmente, arrastando a Rússia para a guerra, porque a Rússia também precisava dar uma resposta aos sérvios, porque os russos estavam ali por trás, fomentando o nacionalismo sérvio, eslavo, em favor deles. E quando a Rússia, então, declara guerra à Áustria, a Alemanha declara guerra à Rússia. E automaticamente a Alemanha declarou guerra à França, porque a França já estava em conluio com a Rússia, no sentido lá da tríplice, né, entente. E quando a Alemanha, então, né, move suas tropas para chegar na França e acaba, né, se deslocando pela Bélgica, a Inglaterra declara guerra à Alemanha. Nós chamamos isso, tá, Éder, de o efeito em cascata. Né, o efeito em cascata que advém depois da morte de Franz Ferdinand. Então, o príncipe era importante? Sim, para a Áustria, sim. Mas o que era mais importante era o quê? No momento de que a gente quer uma briga, nós precisamos de um motivo para ela. E o motivo foi a morte do príncipe. Então, é mais nesse sentido, né? Entendi. Então, nós temos que a primeira, o pessoal tá brigando no chat aí, gente, ó, aqui é respeito à geografia aí, pessoal, né? Enfim. Bom, vamos lá. Pessoal, se ame, ó, paz e amor, já superamos a Primeira Guerra, já passamos pelo movimento hippie. Não faça amor, não faça guerra, como é que é? Não faça guerra, faça amor, pô, pelo amor de Deus. Estamos todos desequilibrados, é uma trincheira, cada um tá na sua trincheira aqui, não é? E os ratos estão passando em cima de todos, menos de mim, porque eu tô dentro do tanque, tá? Enfim, olha só. Então, assim, o cenário foi a morte, já havia uma animosidade desde a paz armamentista, blá, 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 né? E assim por diante. A formação dos impérios centrais já existia desde antes, enfim, já havia a aliança,
e agora a pauta aqui é a guerra de fato, né? Então houve o estopim, por fim, essa complexidade de que morre o príncipe, e aí você tem isso como uma espécie de bode expiatório para justificar o conflito, a guerra, enfim, não é? E aí tá. Nós temos aí a guerra começando e vai até 1914, 1918. Começa em 14, vai até 18 e tal. E a guerra é dividida em 3 fases, ok? Então, fala pra gente, professor, quais que são as fases e as principais características de cada fase e batalhas, e como foi se desenhando aí a guerra de fato, por fim. Perfeitamente. Há uma ideia, né, muito clara, né, isso é muito cobrado em questões, né, de vestibular, as questões de concursos, tudo mais, quando se estuda, né, guerras como um todo, sempre traçam historicamente esses 3 pontos, ou seja, os antecedentes da guerra, que nós traçamos aqui exaustivamente, né, e a gente tem as características da guerra e depois nós vamos ter os resultados dessa guerra. Alguém vai pedir arrego, alguém vai parar por isso. Então nós temos a ideia de que a Primeira Guerra ela é muito sintomática quando a gente discute 2 pontos principais, que é o chamado avanço, né, das tropas centrais, e aí também nós podemos dizer de guerra de movimento, é assim colocada, né, e a gente tem um momento maior da guerra, que é a chamada guerra de trincheiras, onde teoricamente as forças de ambos os lados não conseguem avançar muito os seus territórios e ficam travados, né? Então a gente traça aí as potências centrais, vamos chamar assim, né? Porque é mais interessante, que seria a chamada Tríplice Aliança, que seria então, né? O Império Alemão. Eu vou chamar de Alemanha para não ficar toda hora falando Império Alemão. Então, a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália. Porém, Éder, a Itália não entra na guerra logo de cara. Ela fazia parte da Tríplice Aliança, mas ela não entra na guerra. Por quê? Porque havia uma cláusula na Tríplice Aliança de que era uma aliança defensiva. Se fosse atacada, mas quem atacou foi a Áustria ao atacar a Sérvia. Mas havia uma rusguinha, tá, Éder, entre a Itália e a Áustria-Hungria por conta da sua unificação. A Áustria ganhou com a Itália no processo de unificação e há um território no norte da Itália chamada Itália Ridenta, que ainda estava sob o domínio da Áustria, então os caras estavam brigando muito por isso. A Itália não ia muito com a cara da Áustria. A Itália se formou na Tríplice Aliança muito mais esperando aí, né, as atitudes da Alemanha no sentido de reivindicar colônias. E a Itália, então, ficou neutra no primeiro momento, né, e não entrou na guerra. E aí aparece um terceiro beligerante bastante interessante, que está ali no contexto dos Balcãs e no Oriente Médio. Você gosta muito de Oriente Médio, a gente tem aí, né, o Império Turco-Otomano, que acaba, né, se aliando aí às potências centrais. Então, inicialmente, essa guerra de movimento se dá quando a Áustria se movimenta para invadir a Sérvia. A Rússia vem em socorro da Sérvia e, ao mesmo tempo, é atacada pela Alemanha, e também a Alemanha movimenta suas tropas para atacar a França. E nesta movimentação, então, a Europa desenha isso. Nós traçamos uma guerra mundial, Teta, é a Primeira Guerra Mundial, porém é uma guerra muito mais europeia, mas há, sim, né, guerras no Pacífico, porque o Japão também vai entrar nesse processo, querendo tomar as possessões alemãs lá na região da China. Pessoal, tomem cuidado, hein? Não vai errar. Japão, na Primeira Guerra, luta a favor da Tríplice Entente, luta contra a Alemanha. Na Segunda Guerra, Japão e Alemanha são amigos, porque interesses diversos. Bom, e nós temos também a ideia de que, pelo fato de que a Inglaterra ela é um império ultramar, você tem, então, indianos que entraram na guerra, você tem conflitos ali na região do Egito, principalmente, né, pelo acesso ali do Canal de Suez, que é importantíssimo, e você tem também todas essas ideias de que a guerra ela é mais mundializada no sentido de que você tem potências imperiais, tá? Então, o Império Otomano sempre foi um aliado da Alemanha, tem um histórico aí de que os otomanos estavam permitindo os alemães construírem no seu território uma estrada de ferro que atravessaria lá, né, a região dos Balcãs, passaria pelo Império Otomano e chegaria até a região do Iraque, lá em Bagdá, que é a chamada estrada de ferro Berlim-Bagdá, e que os ingleses estavam azedando há muito tempo.
temendo o desenvolvimento econômico da Alemanha. Então o Império Otomano é muito importante nessa guerra, tá, pessoal, e também o Éder, né, Éder? Porque a gente acaba deixando de lado o Império Otomano e ele é muito, muito participante ali na região dos Balcãs e no Oriente Médio. E até mesmo, né, o esfacelamento do Império Otomano depois da Primeira Guerra é importantíssimo para entender todas as consequências que vai vir do Oriente Médio. Então ficou esse desenho, esse movimento ali, a guerra nos Balcãs entre Áustria, com o apoio do Império Otomano, contra a Rússia e as tropas, obviamente, inglesas que estavam naquela região, e a França, né, junto com as tropas britânicas e também com a Bélgica, guerreando com a Alemanha. Esse primeiro momento, chamado de guerra de movimentos, foi muito curto, eles achavam que seria rápido essa guerra, até pela questão bélica deles, nós vamos falar depois dos armamentos, eles achavam que seria rápido esse movimento, mas o que acontece? Há um entendimento, tecnicamente bélico falando, de um empate técnico. A coisa travou ali, e nesse travar, né, nós vamos já passar para 1915, já entrando num longo período que nós vamos chamar de trincheiras. Tá? A ideia é de que eles não conseguiam mais avançar território, e aí nesse contexto, né, algumas batalhas são muito importantes, como a primeira batalha, a Batalha de Tannenberg, quando a Alemanha guerreia com a Rússia, ali na região dos Balcãs, as duas batalhas, mas a primeira batalha de Marne, né, assim em francês, Marne, né, em 1914, que é considerada aí uma das principais batalhas da Segunda Guerra, quando os franceses freiam o avanço alemão, era chamado de rolo compressor alemão, já era nesse período, tá? Os alemães, Éder, entraram na Bélgica, eles foram muito cruéis com os belgas, tá? Então há uma ideia de chamado o estupro alemão na Bélgica, eles detonaram a Bélgica para chegar na França, e ao chegar na França eles foram travados na chamada Batalha de Marne, que é uma das primeiras batalhas do início da guerra. Temos também, né, as três batalhas de Ypres, de 1914 e 1915, a Batalha de Gallipoli, em 1915 e 1916, que é uma região ali muito importante, onde está o Estreito de Dardanelos, né, uma passagem ali muito importante, próximo de Constantinopla, que tem acesso ali para a Rússia e também acesso para a passagem ali da região da Europa e da Ásia, tá? Então é uma batalha muito sintomática. A Batalha de Somme, também em 1916, e a Batalha de Verdun, né, que é uma das batalhas mais sangrentas da Primeira Guerra Mundial, chegando a matar aí quase 1 milhão de pessoas. A Batalha de Somme e a Batalha de Verdun é uma das que mais matam na Primeira Guerra Mundial, né? Os atritos mais ferrenhos, né, talvez seja esse lance do nacionalismo que nós falamos, é entre franceses e alemães, é um atrito muito duro entre eles, tá? Os britânicos se espalhavam mais, né, ajudavam muito os franceses, mas também ajudaram também e influenciaram muito nas guerras contra os otomanos, que aí a gente vai falar já, eu posso comentar sobre isso, né, a ideia do esfacelamento do Império Otomano através, né, de que os britânicos vão usar muito, né, os árabes para lutarem contra os turcos, mesmo eles sendo muçulmanos. Os turcos trouxeram essa ideia de fazer a Guerra Santa, mas isso não pegou. Não pegou porque os árabes vão para o lado dos britânicos. Isso é um outro assunto. Então, nesse primeiro momento, há esse desenho geográfico da guerra, né? A Batalha de Jutlândia é uma batalha bastante sintomática da Primeira Guerra, em 1916, que é uma das primeiras batalhas marítimas, né? E há uma novidade aí nessa Primeira Guerra, que são os submarinos alemães, que são, né, terríveis. E nós temos, então, esse lance do movimento para chegar no grande clássico da Primeira Guerra, que é as trincheiras. E se traçam, então, duas frentes, que é chamada de a Frente Oriental, ali nos Balcãs, que é entre Rússia e a Alemanha e também a Áustria, e também os otomanos, tá? E você tem a Frente Ocidental, que é travada na França, né, entre alemães e franceses e britânicos. Tá? Tem um detalhe, né, que a gente pode falar, que é muito, né, no texto do Eric Hobsbawm, né, o capítulo que ele traça isso, né, a guerra total, é assim chamada, é um termo muito importante para a Primeira Guerra, esse conceito de guerra total. Eles chamam de no faces, né, ou sem caras. Os sobreviventes da Primeira Guerra é muito marcado pelo tiro na cara. Isso tem uma explicação, né? As trincheiras são, então, aí, né, esses túneis cavados, né? Não túnel, né? Mas você tem ali o espaço geográfico, né? Um plano, e eles cavam ali para ficarem se protegendo. E ficavam ali entrincheirados.
esperando a ação do outro. Dava na cabeça de um capitão, de um general, de um tenente, vamos todo mundo sair para a terra de ninguém, era assim chamado, onde havia minas, arame farpado, e eles tentavam atravessar para tomar a outra trincheira. Então, obviamente, Éder, que você, ao sair da trincheira, o tiro vem logo na cara, né? Então, tem esse lance que o Eric Hobsbawm chama, né? Os sobreviventes da Primeira Guerra, tomaram muito tiro no rosto, né? Eles eram chamados de no faces, né? Os sem rostos, assim chamados. Então, as trincheiras vão marcar um momento mais longo da guerra, um momento de que a guerra trava, mas que vai ceifar muitas vidas, né? Então, um dos termos de chamar a Primeira Guerra de a catástrofe europeia é de nós sabermos que, nesse momento, né, jovens vão acabar sendo levados para essa guerra, para um local, né, inóspito, terrivelmente difícil de se estar, e as vidas vão começar a aumentar. Então, a guerra de trincheiras, ela vai tomar a maior parte da guerra, né? Aí você vai fazer outras colocações, mas pensando assim, nas características principais da guerra, que é muito explorado em questões de vestibular, é esse pequeno movimento que acontece entre 1914 até mais ou menos 1915, mas a guerra de trincheira toma a maior parte da guerra, entre 1915 e até o final da guerra, 1918. Ó, a pergunta do Pedro, a gente havia falado um pouco sobre isso antes da live, então sinta-se à vontade, professor. É verdadeira aquela história que havia jogos de futebol entre as trincheiras? Isso é um lance, né? Que a gente sabe assim, havia havia a ideia de vários momentos de inatividade ali nas trincheiras. Não naturalmente você tem que imaginar que entre todo momento os caras saíam lá e iam para a guerra a todo instante. E aí tem um caso muito conhecido, né? Sintomático, que é a Trégua de Natal de 1914. Bastante famoso esse evento entre franceses e alemães e também britânicos. Os caras tinham a crença, né, Éder, que a guerra seria muito breve, né? Havia a ideia de que a guerra seria breve. E neste ponto, então, né, os caras foram fazer essa trégua de Natal, trocaram até ali uns presentes e tudo mais, e jogaram uma partida de futebol entre eles, né? Então é muito lembrado essa trégua de Natal com esse evento, mas também, né, havia momentos de inatividades entre eles e eles acabavam ficando ali, né, tentando conviver da maneira que dava. Havia uma vida dentro das trincheiras. Aliás, uma literatura clássica, né, de um autor alemão chamado Erich Maria Remarque, é um clássico de literatura e também já saiu o filme. O nome do livro é chamado Nada de Novo no Front, onde ele traça pela primeira vez uma literatura que coloca o soldado em primeiro plano. E nesse soldado em primeiro plano, ele descreve a vida nas trincheiras, como que era a convivência entre amigos e aquela coisa toda. E aí acabou de passar um chat aí, falando sobre a questão dos ratos, né? Porque era um local difícil, os caras construíram isso em tudo que é lugar, né? Não só ratos, mas como vermes, doenças. O tifo, né, era a doença da Primeira Guerra Mundial que matava muito, infecções inúmeras matavam pessoas. Então você imagina, Éder, aquele europeu em grande prosperidade da Belle Époque, né? Você imagina um professor de faculdade sendo convocado para uma guerra e se via ali dentro de uma trincheira. Né? Imagina a loucura mental que isso causava dentro de uma pessoa em meio a esta guerra. Né? Então, é uma guerra muito mais da estratégia lá em cima do que dos próprios soldados. E o Erich Maria Remarque traça muito isso nesse livro Nada de Novo do Front, de que eles não se odiavam entre eles, né? Eles queriam que a guerra acabasse por algum momento. Então, é uma guerra muito dura pela maneira que ninguém quer arredar o pé, mas ao mesmo tempo tem esses momentos aí, como que até é chamado em inglês o fair player, né? A ideia de que você vai dar uma paradinha ali por algum motivo. A Trégua de Natal de 1914 tem esse sintoma, né? Então, o Natal é um momento muito interessante para a questão do europeu. A gente tem que lembrar que a Europa nasce não nasce com o cristianismo, obviamente, né? É uma imprecisão isso. Mas parte considerável da história da Europa agora, sim, é o cristianismo. E o evento mais importante para o cristianismo é o nascimento do Deus que se fez homem, que é o Cristo. Então, por mais que havia o nacionalismo,
Por mais que havia a diferença de uma Babel europeia nacionalista do século XVIII, XIX e tal, nós temos uma identidade muito forte que é a sacralidade do nascimento, e isto move o homem, que o faz parar naquele território que o professor Zavo descreveu. Você tem as trincheiras, não é? Então você usa a topografia, respeita a geografia, ao seu favor, né? Mas essa terra de ninguém também pode ser partilhada pela nossa identidade em comum supranacional, que é a cristandade, em boa medida. Né? Então, é um dos eventos mais interessantes do século XX, a trégua de Natal, que evidenciam, a Atena aí, né? Que evidenciam que, mesmo diante da guerra, o homem consegue ter momentos de solidariedade, de humanidade e assim por diante, né? Não é isso mesmo? É exatamente isso. Aliás, caiu até uma questão uma vez no vestibular, citando o Eric Robson, falando sobre isso, de que em meio a essas atrocidades, né, a trégua de Natal mostrou o momento de que ali no fronte havia ainda um resquício de humanidade diante de toda aquela matança e todas aquelas armas que eram desprendidas. Porque você imaginar que havia até trincheiras que os caras ficavam até mesmo próximo entre eles, né? E a todo momento os caras ali tendo esse contato visual entre eles. A Primeira Guerra Mundial é muito diferente da Segunda Guerra Mundial no que se refere à lógica de batalha, tá? Até porque os caras não sabiam como que seria o desenrolar dessas novas armas que eles estavam inventando, como, por exemplo, a metralhadora. Ninguém sabia o uso funcional até então em uma guerra. Foi a primeira vez que a metralhadora foi usada, né, de uma maneira geral. A lógica de que a metralhadora foi usada na guerra também civil americana e também nas guerras lá no Japão, mas a metralhadora, da maneira como foi usada na Segunda Guerra, foi muito sintomática, né, esse armamento. Então, os armamentos, Éder, eram muito novos e ninguém sabia a potencialidade de morte deles. Então, eu sempre falo assim, qual que é o maior número de mortes da Primeira Guerra Mundial? São os armamentos, obviamente, porque é uma guerra diferente, são, obviamente, as doenças que causavam ali naquele momento do fronte, né, e também até mesmo de fome os soldados morriam, né? Então você tem então aí a metralhadora, você tem o lança-chamas, a granada de mão, você tem então aí o tanque de guerra não é tal como na Segunda Guerra, é um tanque mais de deslocamento, né? Mas o gás, né? O gás é um símbolo da Primeira Guerra, muito terrível, né? O gás aí mostarda, né? A gente olha, mostarda é tão inofensivo, coloca no cachorro quente. Não, o gás mostarda é uma coisa terrível, né? O contato com a pele daquilo, ele já começava a criar bolhas, né? A pele queimava, o olho ficava cheio de ramela lá, tinha uma conjuntivite instantânea, você fechava, você se asfixiava, tinha hemorragia interna, hemorragia externa. O gás virou um dos símbolos mais horrorosos da Primeira Guerra Mundial, e era quase que um lance você tratar o ser humano como um inseto, né? Porque o avião vinha lá, atacava o gás nas trincheiras para fazer o quê? Para os caras saírem das trincheiras, né? E ao sair das trincheiras, a galera começava a atirar ali dos caras que estavam saindo. Então, o horror da Primeira Guerra Mundial nas trincheiras começa a virar uma propaganda contra a própria guerra. Contra a própria guerra vira uma propaganda. E aí a gente vai ter algumas reviravoltas quando a galera começar a criar uma aversão. Então tem dois momentos da Primeira Guerra que é muito importante. O primeiro momento, esse nacionalismo é tão exacerbado, Éder, que quando houve as declarações de guerra, houve muitos alistamentos e houve uma ideia quase de clima de Copa do Mundo. Vamos pra guerra! Êêê! E no momento que as trincheiras vão se estendendo, começa a criar um sentimento anti-guerra. Começa a surgir um pacifismo dentro da própria Alemanha, dentro da própria Rússia, dentro da própria França, e aí o papel do socialismo, que vai ser muito importante para poder deflagrar a ideia do sentido final da Primeira Guerra Mundial. E aí a gente entra numa terceira fase, que seria o fim da guerra, né? Muito bom. Então a gente tem aí a trégua, aquela coisa de certa maneira um tanto lúdica no contexto da guerra, um filme que retrata um pouco a Primeira Guerra Mundial, Glória Feita de Sangue, que é um clássico do Stanley Kubrick,
É bem interessante, parte do filme é feito nas trincheiras mesmas, e ali você tem uma noção do que foram as trincheiras e tal, né? Pensando ainda para amarrar o assunto, a questão da Belle Époque, do desenvolvimento tecnológico, enfim, é no início do século XX que nós temos o russo, Mendeleev, importante, que organiza a tabela periódica nos elementos químicos conforme nós a compreendemos hoje, não é? Lá nas famílias e também nas famílias, eu não lembro o nome lá dos horizontais, os subníveis, né, em subníveis atômicos e também nas famílias. E também é no começo do século XX ali que nós temos os modelos atômicos de Bohr-Rutherford. Este conteúdo importante da ciência, em boa medida, como lembra o Eli, meu caríssimo amigo aí, né, o Eva manja de tabela periódica, o Eli também é professor de química, meu amigo, nós já tivemos uma conversa aqui, né, e tal, e tive aula com ele, então quase que eu estudei química, né? Enfim, aprendi. Na FUVEST eu acertei 9 das 10 de química, né? Olha, desculpa te cortar, mas tem um rapaz aqui muito filha da mãe, cara. É o Gabriel aqui. Ele tá me zoando ali, ó. Zavão, não vai limpar o salão hoje. Numa live qualquer aí, cara. Tava começando a live e eu só aqui, ó. Ô, louco. Eu tava coçando o nariz. Não, é controverso. Tava coçando o nariz. O povo repara tudo, né? Exatamente. Ó, então, nós temos uma série de avanços dentro da ciência materialista no século XX, e todo esse avanço vai possibilitar com que nós tenhamos um crescimento da nossa expectativa de vida. Isso é fruto, em boa medida, da chamada Bela Época, mas, ao mesmo tempo, tudo isso vai ser também canalizado para ser usado na guerra, tanto na Primeira, quanto na Segunda, quanto em todas as demais guerras que ocorrem aí desde então, não é isso? Isso mesmo, e aí nós temos um nome para isso, tá? Que é muito importante a gente guardar esse nome, tá? É um conceito aqui, ó. Não é um conceito só do Hobbes, né? O Hobbes traz esse conceito, tá aqui, ó, no seu livro A Era dos Extremos. A primeira parte, a Era da Catástrofe, onde ele traça, no seu capítulo 1, a Era da Guerra Total. Isso está falando, se encaixa no lance de que a Primeira Guerra Mundial ela foi tão impactante, e o nacionalismo foi tão forte que ninguém queria arredar o pé daquelas trincheiras, Éder, que enquanto os homens estavam ali morrendo nas trincheiras, as mulheres estavam trabalhando na fábrica para poder criar armas e levar aí, né, os armamentos para as trincheiras. As mulheres tiveram um papel muito importante nesse aspecto da guerra. A população civil é envolvida com a guerra porque toda a economia travou para isso. Isso vai ser um dos motivos que vai forçar a Alemanha a pedir a rendição. Os alemães começam a perceber que não conseguem vencer as trincheiras e começam a ir para um outro aspecto de guerra que até então não era tão conhecido. Aliás, os nortistas dos Estados Unidos fizeram isso, tá? Na Guerra de Secessão. Atacar os suprimentos dos sulistas. Isso já foi inaugurado com os próprios americanos. Mas os navios os submarinos alemães começaram a atacar os suprimentos levados aos franceses. Foi aí que o Brasil entrou na guerra, quando 2 navios brasileiros foram atingidos por submarinos alemães. Assim levou os Estados Unidos à guerra. Então a gente tem esse conceito de guerra total, onde você coloca todo o desenvolvimento tecnológico para o fim da guerra. O mundo travou naquilo. Então, nesse sentido, o conceito de guerra total é a economia, a política e a própria sociedade está engajado nessa guerra. Os homens na trincheira, as mulheres trabalhando na fábrica, os políticos desenhando algum tipo de forma para conseguir manter ou tentar aí fazer com que um outro reconheça a vitória. Então, todo esse desenvolvimento da Belle Époque, que era desenvolvida para outras áreas, foram deslocadas para a guerra. Por isso que é uma guerra tão impactante e uma guerra que é conhecida como uma catástrofe. Então você estava lá, né, indo para o teatro, não há sentido algum ir para o teatro se o seu filho está na guerra. Né? Não há sentido algum você levar uma vida ali, sendo que aquela loja de roupa foi deslocada para virar um paiol de pólvora, e isso o governo começou a fazer. Então as mulheres que antes viviam no desenvolvimento ali, dentro de uma vida tradicional burguesa, cuidando dos filhos, elas têm que trabalhar para poder sustentar os filhos, porque o marido foi para a guerra. Olha toda a mudança, toda a dinâmica de vida transformada pela guerra, pela grande guerra, que era assim chamada naquele momento. Então guardem muito bem isso, que isso é muito cobrado, que é o conceito de guerra total, né? A guerra total. Não houve nada na vida humana que não tivesse sido afetado em alguma medida pela guerra. Em boa medida é isso. Bom, existe aí então a terceira fase da guerra, e é nessa fase que entrarão os atores importantes dos Estados Unidos, do Brasil,
né? E também é neste contexto aí que a União Soviética, não existia a União Soviética ainda, né? O Império Russo sai da guerra, não é? Como que se deu isso? E tem uma pergunta do Leandro aqui, não sei se você quer responder. Ele, né? O cavalinho, o grande cavalinho, veja só, ele está falando sobre a questão da guerra e das sociedades liberais e tal, né? E aí sua opinião ele pede sobre isso. E aí os atores do Brasil na guerra. Sim, muitos consideram a Primeira Guerra Mundial como um fator de peso na crise das sociedades liberais contemporâneas. Você concorda com isso, Zavo? Sim, eu concordo, né? Porque você tem, então, a Primeira Guerra Mundial como, né, o primeiro conflito depois do grande avanço do capital. Né? E com certeza, isso que o Cavalinho está falando, ele está ancorado nisso. Um dos resultados que vai gerar a crise de 29 é a ideia de que essa Europa destruída economicamente e belicamente pela guerra, ela vai acabar então aí, né, gerando uma dependência da economia americana que não vai conseguir suprir, mas depois não vai conseguir parar essa grande produção. Então, a Primeira Guerra ela é o início do que vai ser a grande crise do liberalismo. Né? Mas, nesse primeiro momento, a Grande Guerra é a guerra que veio aí acabar com o imperialismo, né? Justamente nesse sentido do império capitalista. Mas, sim, eu concordo que a Primeira Guerra Mundial ela vai desembocar na crise do liberalismo nesse sentido, sim. Eu concordo com a opinião aí do Cavalinho, sim. Tá? E aí, já retomando, né, Éder, nesse sentido, os grandes atores, vamos assim, pensar, né? A União Soviética não existia, mas a Rússia, o Império Russo, ele está na guerra, mas ao mesmo tempo ele está repleto de incoerências internas. Não vou esticar isso aí, porque já entraria para uma explicação do que foi a Revolução Russa. Mas para a Primeira Guerra, vamos pensar assim, para a Primeira Guerra, um dos principais atores ali, que estavam ali resistindo aos alemães e aos austríacos e também aos otomanos, era o Império Russo. Um pouco problemático, tinha os seus problemas de armamentos, né, mas usava muito a sua geografia ao seu favor. Teve uma tentativa dos otomanos de invadir o território russo e não conseguiram, justamente pelo frio rigoroso da Rússia. Né? Os alemães não conseguiam avançar dentro da Rússia. E aí, quando então, dentro da Rússia, por questões internas, você tem uma revolução socialista, que é a chamada Revolução Russa, não precisamos estendê-la para a Primeira Guerra, você tem que entender. Houve uma revolução socialista. Tem que chorar, hein? Houve uma revolução socialista dentro da Rússia, onde a Rússia internamente se transforma de um império com viés, né, de disputa capitalista, ele passa a ser, então, um Estado socialista, ainda não formado, tá, Éder? Porque a gente começa em 1917 a Revolução Russa, mas ela só vai se concluir em 1921, depois de 4 anos de guerra civil, tá? Mas, para poder resolver os seus problemas internos, tá, o governo revolucionário bolchevique, né, se retira da guerra. Só que todo mundo acha assim, não foi uma retirada assim, tá, Éder? Eu vou sair da guerra. Não, ela se retirou fazendo um acordo com a Alemanha. Nesse acordo, no Tratado Brest-Litovsk, o Lenin, que estava sendo ali o governante da Revolução Russa, ele cedeu vários territórios aí para a Alemanha, como, por exemplo, ali a região ali, né, onde vai ser as partes ali de Lituânia, Letônia, né, a Estônia e a região ali da Finlândia. Todas aquelas regiões foram cedidas do Império Russo para a Alemanha. Então a Alemanha saiu beneficiada com esse tratado com a Rússia. Mas também a Alemanha deu uma respirada, porque estava muito complicado lutar em duas frentes, nos dois frontes, oriental e ocidental. A saída da Rússia não estava de caso pensado, veio a calhar, tá, Éder, com a entrada dos Estados Unidos. E os Estados Unidos entram na guerra com uma série de questões. Uma delas é a ideia de que, no primeiro momento, os americanos estavam até sendo beneficiados com a guerra. Os europeus pararam de produzir, porque criaram uma economia de guerra, e os americanos estavam abastecendo os europeus com os seus produtos.
mas os vários empréstimos americanos contínuos para que os europeus mantivessem a guerra começou a incomodar o governo americano no sentido de que, se essa guerra se estende por mais tempo, né, como que vai ficar aí os pagamentos, como que isso vai ser feito? Então, há uma ideia de que os americanos temiam muito o alongar da guerra. Então, alguns caras, né, alguns autores, alguns historiadores traçam a ideia de que os americanos entraram meio que na turma do deixa disso, vamos fechar essa guerra. Tá? Nesse ponto, então, depois de ataques alemães a navios mercantes americanos, a opinião pública americana, então, forçou aí os americanos a entrar na guerra, mas também há a ideia de que o governo americano poderia ter problemas com o abastecimento que eles vinham fazendo para a Europa. Nesse ponto, então, a saída da Rússia, em 1917, coloca a entrada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma participação bélica importante na Primeira Guerra, tá, Éder? Mas não tanto quanto na Segunda. A Segunda participação é muito maior. Mas os americanos mandam tropas para a Primeira Guerra, mas também ajudam muito, né, na logística e principalmente aí no envio de navios e também de armamentos. Os americanos entram na guerra em 1917, já num processo final. Nesse processo final, terceira fase da guerra, nós temos que lembrar, então, a saída da Rússia com a sua revolução interna, tá? A entrada dos Estados Unidos. Houve uma mudança de casaca da Itália em 1916, que a Itália entra para a Tríplice Entente, né, querendo aí, né, se interessando na proposta britânica de receber colônias que eram da Alemanha e também, né, de territórios da Áustria, ali na região dos Balcãs, caso eles vencem a guerra. Tá? A Itália entra nesse processo. E a gente tem a ideia de que os alemães passam a ficar isolados com o enfraquecimento do Império Otomano, a partir do momento que os britânicos começam a influenciar muito, né, o processo de independência dos países árabes, dos territórios possíveis árabes que se formariam depois que o Império Otomano fosse derrotado. Então você tem aqui, Éder, nesse ponto final, vamos lá para a gente chegar nesse ponto final da guerra. Então traça aí, a Alemanha está se isolando na guerra, sozinha, levando a guerra sozinha, o Império Otomano está se esfacelando, a Áustria está muito enfraquecida, tá? Há um reforço americano nesta guerra, a França está resistindo aos alemães, os britânicos estão conseguindo, então, as suas vitórias, e a Alemanha está ficando isolada. A Alemanha está gastando muito com a guerra, a Alemanha está perdendo muito com a guerra no sentido econômico. A população alemã começa a criar uma aversão à guerra. Então começa dentro da própria Alemanha um sentimento da própria Revolução Russa. Havia muitos socialistas da Alemanha, né? E então esta lógica do socialismo que sai de uma guerra capitalista e também o pacifismo também começa a surgir nesse momento por causa dos horrores das trincheiras. Então nós vamos ter dentro da Alemanha uma pressão para que haja, né, o armistício ou o fim, a saída dos alemães, porque só eles que estão resistindo. E nós estamos entrando no processo final da guerra, que é quando, né, o presidente americano, Woodrow Wilson, ele começa a trazer essa ideia de que a guerra precisava acabar para resolver todo aquele problema e que eles, os americanos, pendulariam, tentariam pesar, né, a sua força e a sua opinião para que, se os alemães se rendessem, não houvesse, né, uma punição ou houvesse, então, aí uma amenizar a questão de um possível tratado. Isso influenciou muito a opinião pública dentro da Alemanha, mas o Kaiser alemão, Guilherme II, não queria arredar o pé e ele disse que não faria isso. E então ele renuncia do cargo. Ele renuncia ao cargo de imperador em 1918 e, às pressas, a Alemanha sai de um império e vira uma república. Formada às pressas, a República de Weimar em 1918. Tá? Montaram uma discussão ali rápida, um parlamento rapidamente, e decidiram pelo armistício, que foi assinado, né, ali num vagão de trem, assim colocam, né, dentro da França, o armistício de Copenhague, onde, né, a Alemanha acaba pedindo a rendição da guerra.
né? Quando a Alemanha se rende e faz o armistício, a gente tem, teoricamente, o fim da Primeira Guerra Mundial, da Grande Guerra. Todas essas coisas postas aí. E isso aí é o início da Segunda Guerra também, né? Já vai degerar, porque a gente tem agora, né, as consequências, né? Porque Perfeito. vai ter ainda esse toquezinho final que é muito cobrado em questões que você já pode aí complementar. Olha só, antes disso, estão falando sobre antes ainda. A questão da Primeira Guerra Mundial, segundo a literatura que o Zava apresenta aqui, que é o que as provas cobram, sim, o Jefferson perguntou sobre a disputa imperialista, ele chegou depois, né? Ele chegou no meio da live pela pergunta. Olha só. O imperialismo, Jefferson, certamente é o fundamental aí para entendermos a Primeira Guerra. Então, a partilha, a disputa em Inglaterra, Alemanha, pelos mercados consumidores, em matéria-prima e tal, é o que teria levado à guerra. Acho que o Zavo concorda, não sei, mas ele pode complementar. E, antes ainda, o Brasil na guerra. Bom, o Brasil entra na guerra, né, a partir do momento que você tem que imaginar que, assim, o mundo tenta tocar a vida. Tá tendo uma guerra, obviamente, mas o mundo tem que tocar a vida. O Brasil é um grande exportador de café, né? O Brasil exporta café para a Europa, mas a gente sabe que o café fica de lado em meio a uma guerra. Mas há outros produtos agrícolas que o Brasil exporta, como, por exemplo, o açúcar, como, por exemplo, né, aí, o algodão também o Brasil exportava. Então, nessas idas e vindas de navios mercantes brasileiros para a Europa, o Brasil tinha negociações com a França, foram atingindo 2 navios brasileiros, né? E então 2 navios derrubados aí por submarinos alemães, passando pela região do Atlântico, faz com que então o governo aqui brasileiro do Venceslau Braz, né, declarasse guerra à Alemanha. A participação do Brasil é um pouco diferente da participação da segunda. A participação da segunda é mandada, então, tropas, né, militares vão para a guerra. No Brasil, manda paramilitares, não militares propriamente dito, né, mas uma força de apoio, como, por exemplo, de enfermeiros, médicos e também pessoal para fazer uma espécie de suporte à guerra. Não são muitos, mas há essa participação. Mas o fato do Brasil declarar guerra à Alemanha e às potências centrais também joga mais um elemento nessa ideia de que vários países vão declarando guerras a essas potências, e isso vai criando o quê? Uma espécie de avalanche econômica, né, Éder? Então, o Brasil estando na guerra e a economia mundial travada, um dos principais efeitos para a história do Brasil, a Primeira Guerra Mundial, é a chamada primeira grande crise do café, né? Por quê? Porque o Brasil não está exportando seu principal produto. E isso cria aqui no Brasil uma necessidade, porque os europeus também eram exportadores de produtos manufaturados. E os americanos estão muito concentrados em exportar para a Europa. A Europa para de exportar produtos manufaturados e os Estados Unidos está exportando para a Europa. Então o Brasil tem que se virar nos 30. Isso tem um efeito muito importante, que é a chamada, né, industrialização por substituição de importações, que vai gerar um processo industrial, principalmente das indústrias têxteis, aqui na região de São Paulo. Então, o Brasil não tem uma participação, não vamos dizer que não é gloriosa ou não desgloriosa, não é isso. É que a nossa participação, ela é, né, lá no finalzinho já quase da guerra, entre 17, o Brasil entra também, e a gente tem um lance que é mais nesse ponto de participar da guerra, o Brasil participou, mas não tão efetivo. Tá? Mas já por causa dessa mudança de postura da Alemanha, tá? Surpreendeu esse lance da Alemanha, tá? O Éder, de ficar atacando população civil, navios mercantes e tudo mais, porque os alemães estavam, não, vamos fechar o suprimento para a Alemanha, para a França e para a Inglaterra. Por isso que acabou nesse contexto atacando o Brasil e os Estados Unidos. Tá? Então o Brasil tem essa participação, não é uma participação tão assim brilhante, mas há essa participação aí. E aí tem aquela falácia, aquela historinha lá das Toninhas, massacre das Toninhas, isso aí não vem ao caso, né, de que alguns paramilitares brasileiros aí, né, navios atacaram golfinhos lá. Acho que é mais bobeira de youtuber do que trazer informação precisa pra gente descaracterizar a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial. Né? Isso é o imperialismo brasileiro, hein? Assim pensando. E a discutir esse imperialismo no contexto aqui das Américas, e aí muito interessante. Muito bom. Então, veja só, a guerra acontece na Europa,
nós temos que a Grande Guerra, assim chamada naquele contexto, ela é diferente das outras no quê, né? E além disso, os Estados Unidos ganharam a Primeira Guerra Mundial? Não há essa consideração, né? Os Estados Unidos têm uma postura muito diferente da primeira para a segunda. A primeira, há essa conotação de que os americanos entraram mais para encerrar a guerra do que para se ter uma ideia de que eles ganharam a guerra. Até porque eles entram no processo final da guerra. Eles entram ali, né, entre fevereiro e março de 1917, a guerra acabou em 1918. Então, assim, não dá para dizer que os Estados Unidos venceu a guerra. E sim, os americanos, eles entraram para um processo de encerramento e forçaram esse processo de encerramento muito mais numa atitude de acabar com a guerra e nem querendo ainda punir a Alemanha por isso, do que serem lá um protagonista, como por exemplo na Segunda Guerra, onde realmente eles vão encerrar a guerra contra os japoneses e também contra os alemães. Então os Estados Unidos não têm essa conotação de serem os vencedores da Primeira Guerra. Aliás, nem há essa conotação tão clara de quem venceu a Primeira Guerra, porque os alemães se renderam, sim, mas se renderam num contexto onde estava todo mundo enfraquecido, tá? Nesse processo, então, os americanos não dá para considerar eles como vencedores, né? E a gente tem, então, a ideia de que a guerra vai sendo traçada, os seus efeitos finais, quando a Alemanha se rende, e a diferença das outras, antes dela, é uma guerra mundial. Então, que pegou. Claro, muita gente coloca, pô, mas as guerras napoleônicas não foram mundiais, porque o Napoleão envolveu a Europa inteira, isso teve resquícios para a América. Mas a questão maior da Primeira Guerra é a novidade, principalmente, né, no que se refere à quantidade de mortos. Então, chocou muito, né? Os números variam muito, Éder, nunca dá para confiar nessas fontes, falam de 12 a 18 milhões de mortos, né? Falam aí em torno de 30 milhões de feridos, tá? Então varia muito, mas chegou na cifra dos milhões. Nenhuma guerra anteriormente tinha chegado na cifra dos milhões, né? O mais próximo disso foi a Guerra de Secessão, olha, do próprio Estados Unidos, né? Chegou a 600 mil pessoas, a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, que é uma guerra mais próxima ali, está em 1800, né, e 65. As guerras franco-prussianas chegaram a matar 200, 300 mil pessoas, mas nenhuma guerra chegou a esse nível. Então, a diferença principal é o choque que ela trouxe com o envolvimento de praticamente todos os países da Europa e a ideia, então, de que a economia mundial travou, é uma coisa nova, e justamente isso a gente já está colocando aquilo que nós falamos no começo, o processo do desenvolvimento capitalista, então uma guerra capitalista que envolveu todos esses países. Isso é diferente, porque até então as guerras eram muito pontuais entre as nações. O grande número de mortos, a utilização dos armamentos, né? O efeito psicológico que, por exemplo, um avião trazia para aquelas pessoas naquele momento, voando e tacando gás na cabeça das pessoas, tá? Toda essa ideia das trincheiras, todo esse nacionalismo, tudo isso é uma guerra nova, é uma guerra diferente. Então, ela inaugurou o século XX por todas essas questões. Óbvio que nós vamos ter um repeteco de muitos aspectos que nós falamos aqui da Primeira Guerra na Segunda. Claro que a Segunda com toda aquela maluquice mais rápida e diversificada que o nazismo vai trazer. Mas a Primeira Guerra, ela traz a novidade, principalmente do grande número de mortos. Aliás, ela tinha esse nome, né? A guerra que acabaria com todas as guerras. Era usado esse termo aí. E e na época era chamada de a Grande Guerra, porque ninguém imaginaria que poderia vir uma Segunda Guerra. Maior ainda, né? Maior ainda. Nós discutimos isso lá na nossa live passada, né, Éder, quando a gente falava que os franceses e os ingleses não queriam a guerra. Eles falaram, mano, não, a gente acabou de passar de uma guerra terrível, o que vocês querem, alemães? Não dá para ter uma guerra nesse momento, não. Que era a ideia da política de apaziguamento. De tão impactante que tinha sido a Primeira Guerra Mundial para aquele momento, tá? Então é bastante forte esse lance dessa... O que trouxe de novo a Primeira Guerra? Trouxe essa novidade de uma guerra mundial. Então, ela é uma guerra muito, muito, muito emblemática para o início do século XX. Pois bem. Então, nós temos que uma coisa importante que marca a Primeira Guerra Mundial, tanto quanto marcou a Segunda, bem como teria marcado ainda também a Guerra Franco-Prussiana, é a disputa territorial e o revanche que há entre, né, França e, eventualmente, o Império Alemão no contexto da Primeira Guerra e tal. Então, assim,
dentro deste cenário de disputa territorial envolvendo os germânicos e os franceses, a região de Alsácia-Lorena, onde tem ferro, onde tem carvão, tem matéria-prima para indústria fundamental, enfim. Não havia outra saída para Versalhes, ninguém pensou que isto não seria a melhor saída, ou ainda, né, para finalizarmos aqui, ninguém imaginou que isto levaria não apenas ao Hitler, mas ou a outra pessoa dentro da Alemanha que buscaria um revanche, até porque a solução não se encerrou ali, né? Os americanos, Éder, os americanos já tinham sinalizado que isso daria merda, eles já tinham isso. Não é à toa, né, que uma das questões, já vou colocar aqui, que é um dos resultados do Tratado de Versalhes, é a ideia de que os americanos, quando eles propuseram, né, os 14 pontos do presidente americano Woodrow Wilson, onde eles falam, não, sim, a Alemanha tem que ser tirada das suas colônias, mas assim, só que não poderia tratar a Alemanha como a deflagradora da guerra. Os americanos tratavam essa tecla. Eu não me lembro o nome agora, mas eu li isso em algum lugar, por tantas coisas que eu já li, que um senador americano disse, vocês estão provocando uma próxima guerra. Já foi vinculado isso, né, pelos americanos, no sentido de que não era para punir a Alemanha. E outra coisa, né, os americanos também temiam a ideia de que o endividamento que a Alemanha iria causar para a economia capitalista, também seria impagável. E aí, então, eles poderiam dar um calote econômico, obviamente. E isso, então, os próprios franceses e ingleses estavam querendo tirar dinheiro da Alemanha para poder pagar suas dívidas para os americanos. Os americanos perceberam, não, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Então, os americanos já previam, sim. E aí o Woodrow Wilson ficou um pouco descontente, né, com o tratamento que os ingleses, os franceses e os belgas deram aos alemães. Então aquilo que seria um tratado de paz, que é o Tratado de Versalhes, acabou sendo um tratado de punição, né? Trouxeram a Alemanha como a criadora da guerra. Mas isso tem um pouco de explicação, né, Éder? A Alemanha, então, no início da guerra, tinha uma disputa econômica muito forte com a Inglaterra. A Alemanha tinha uma disputa, né, territorial e nacionalista com a França. O revanchismo francês não parou em nenhum momento, e no Tratado de Versalhes era muito visto que os franceses ainda queriam, porque queriam punir os alemães, né, à toa que eles foram retiradas, né, o território de Alsácia-Lorena na Europa, as minas de Sarne, e também, né, as colônias da China e as colônias da África, que foram divididas aí entre a França, a Inglaterra e a Bélgica, né? Então, por exemplo, a gente tinha a ideia, né? Por exemplo, todo mundo. Uma vez me perguntaram, pô, mas Ruanda não era da Alemanha? Sim, Ruanda era da Alemanha, mas depois passou para a Bélgica, né? Quando houve o espólio aí do território dos alemães, né, na Primeira Guerra Mundial. Então, a gente tem a ideia de que a punição à Alemanha era mais no sentido de punir aquilo que eles temiam. Mas, ao mesmo tempo, eles imaginavam que punir a Alemanha ia quebrar a crista dela, né? Então, as punições principais é a desmilitarização da Alemanha, entregar seus navios de guerra, entregar seus submarinos, suas armas e reduzir aí uma guarda nacional de 100 mil homens, tá? Pagar as indenizações. Aí você fala, que tipo de indenização? Destruição de órgãos públicos, de prédios, destruição de casas, pagamento para mortes de civis, indenizações para os militares. Todo mundo entendia que aquilo era impagável, ninguém conseguia pagar essa dívida de guerra. E, obviamente, né, a perda dos seus territórios, que era o que mais foi o motivo principal da guerra, é uma guerra de territórios, de imperialismo, e a Alemanha foi ferreamente punida por isso. Tá? Obviamente que também há outros tratados, né, o tratado que desmembra a Áustria e a Hungria, a gente tem então aí o fim do Império Austríaco e também o fim do Império Otomano, formando então aí a região da Turquia, a República da Turquia, até uma nova capital foi criada, né, Ankara e não mais Constantinopla, que virou Istambul, e você tem também a ideia de que, de uma maneira geral, né, a punição que a Alemanha acabou sendo recebida vai gerar, sim, esse revanchismo para a Segunda Guerra. Então, é muito difícil de responder isso que você está perguntando, de saber se eles previam ou não. Naquele momento, talvez não. Eles imaginavam que eles iam punir a Alemanha para que ela se enfraquecesse o máximo possível. Mas os americanos já tiraram um pouco disso. Nós temos a ideia de que a Liga das Nações, né, Éder, que foi criada ali no Tratado de Versalhes,
foi uma liga entre países que poderiam, então, se antever a possíveis guerras e que poderiam, então, criar um clima de proteção entre o mundo naquele momento. Os americanos se recusaram a participar da Liga das Nações. O Senado americano votou contra. Aliás, isso foi uma questão que caiu na prova da SpaceX uns anos atrás aí, e muita gente errou essa questão, Éder. Olha só, e eu falava isso muito, né? Aliás, um país que não participou da Liga das Nações. E aí a gente sabe que tem a participação dos Estados Unidos participou do Tratado de Versalhes, e aí muita gente foi de Itália, né? Tinha uma alternativa lá, Itália não participou, a Itália participou da Liga das Nações, e os americanos não participaram da Liga das Nações, porque os americanos perceberam que assim, nós entramos na guerra no final, fizemos a turma do deixa disso, propomos uma paz para esses caras, e aí, talvez eu estou tentando te responder. E aí os americanos proporam uma paz para esses caras, entraram no final, resolveram, entre aspas, vamos acabar com essa guerra, propomos algo e os caras rechaçaram. E eles olharam, pô, isso que vocês estão rechaçando, que seria um tratado de paz, vai gerar uma nova guerra. A gente está fora, vamos voltar para o nosso país e vamos nos concentrar, né, no que nós temos que fazer. Né? Não é à toa que isso vai gerar, né, a gente falou isso lá na live de Segunda Guerra, uma ideia de que os americanos, não, deixa essa guerra aí, mano, deixa os caras se virar lá, na Segunda Guerra, até que os japoneses atacaram os Estados Unidos. Mas havia uma ideia de que, de novo, uma guerra na Europa e a gente não vai se envolver nisso. Né? Então os americanos, sim, eles anteveram que isso geraria uma próxima guerra, né, à toa que eles propuseram um tratado de paz, era assim chamado, né, o Woodrow Wilson chamava disso, né, a paz sem vencedores ou vencidos, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né, de 1920 depois, com a sua proposta, né, naquele momento de tanto acirramento, os caras fazem o fim da guerra e no Tratado de Versalhes cheio de rancor, cheio de raiva, os americanos tentando contemporizar a coisa, e os americanos não participaram da Liga das Nações, tá? É importante frisar isso daí. Perfeito. E então nós temos que a guerra se encerra, o Tratado de Versalhes é assinado, a Alemanha sai de certa maneira humilhada, perde território, Alsácia-Lorena, e o resto fica entre guerras, não é isso? Exatamente. Então a gente entra aqui nas considerações finais, que é a nossa pauta final. O professor pode falar o que bem entender, quiser responder alguma pergunta feita aí no chat, e assim por diante, esteja, ou como dirá o outro, esteja à vontade. Ah, beleza, perfeito. Bom, né, pô, fico muito agradecido a gente ter feito mais uma live de um tema muito interessante, muito amplo, tá? Às vezes a gente vê que a Segunda Guerra Mundial está muito, né, no cotidiano e no imaginário das pessoas, pela produção filmográfica, por toda a literatura que foi produzida sobre ela. Então as pessoas sabem definir muito bem a Segunda Guerra, falam do nazismo, mas às vezes as pessoas falam rapidamente sobre a Primeira Guerra, e as pessoas às vezes não sabem. Até lembram lá do assassinato do Franz Ferdinand, a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, mas eu acho que é que a gente trouxe aqui para essa live, mais uma vez, enriquecemos muito aí os nossos ouvintes, né? A gente segurou aí a audiência durante um bom tempo, claro que o finalzinho, né, 2 horas de novo, a gente segurou aí por 2 horas, seguramos ainda um público, e dizer que a Primeira Guerra Mundial, ela é tão estudada pela historiografia quanto a Segunda, e ela é a guerra que inaugura as outras. É que a Segunda foi tão impactante quanto essa, mas para aquele momento, a Great War, né, a Grande Guerra, foi muito, muito sintomática. Né? Então, dizer que naquele momento eu fico muito impactado quando eu estudo e leio sobre a Primeira Guerra Mundial, a ideia, né, as trincheiras é muito fascinante você pensar o que é aquilo. Né? Então, por isso eu gosto muito desse filme, de novo, vou indicar para vocês, Nada de Novo no Front, assistam esse filme, né? É um filme já antigo, se puder, leiam o livro, né? Nada de Novo no Front, do Éric Maria Remarque, onde ele é uma primeira literatura, né, que traça aí o soldado, a vivência dele ali na guerra, os seus anseios, suas dores. Então, foi muito trabalhado isso em fotos, né? Eu gosto muito de fotografia, você também é um cara que gosta também, e a gente percebe que as fotografias da Primeira Guerra rodaram o mundo, né? Mostrando aquele cotidiano ali da guerra, porque ela é muito impactante, porque ela parou o planeta por 4 anos. E
ninguém imaginava. A gente tivemos guerras longas, se você pegar a Guerra dos 30 anos, a Guerra dos 100 anos, tivemos guerras longas, mas elas nunca eram contínuas, elas travavam, paravam. Foram 4 anos dos caras com armamento pesado jogando na cabeça de um de outro. Por isso que as vidas foram ceifadas aí de uma maneira absurda. Então a Primeira Guerra Mundial, ela impacta muito, né, pela sua novidade, que é algo, né, que foi colocado aí. Tá? Eu agradeço muito o convite, novamente, de fazer essa nossa discussão numa sexta-feira aí, né? Tivemos aí um pico de participações, obviamente que a galera vai entrando e saindo, mas tivemos aí participação no chat, vai ficar disponível aí a nossa live, depois eu também vou passar lá para o meu canal a live também, e agradecer muito aí a participação de quem ficou aí até o final, quem entrou e quem saiu, agradecer o Éder aí pelo convite novamente, eu espero, né, que eu tenha contribuído com essa transposição de conhecimento aí, que é algo que é o meu dever como educador. Né? E aí, falar de um tema tão instigante como esse, onde eu já li muito aí sobre, e que espero que quem tiver esses conteúdos possa utilizá-los aí nas provas e consigam aí se dar bem para frente. Pois bem, então eu agradeço a presença do professor Zalva aqui no nosso canal mais uma vez, respeito à geografia. O Eli está falando ali sobre o filme A Grande Ilusão, né, que é um clássico do Renoir, que fala justamente também das guerras e tal. O Marcos fala, pediu partir pizza, né? Muito bom. Muito bom, mano. Eu vou fazer isso, né? Então, é o seguinte, eu agradeço aí a presença de todos, eu agradeço mesmo a participação do professor e a presença de vocês que estiveram aqui no nosso canal mais uma vez, participando, mandando perguntas, houve até um embate de visões, eu diria, né? E eu entendo a visão do Bárbaro, né, que é o Hernandes, as propositoras que ele trouxe aqui, só que as propositoras ali não são abordadas nas provas, né? Ele sabe bem disso também, enfim, né? O povo ficou bravo até, não fiquem não, gente, enfim, deem uma olhada, um outro ponto também, vale a pena sempre, ok? E é isso, eu agradeço aí os professores que se manifestaram aqui, o Eli, meu caríssimo amigo, o Eva tem um canal, o Eva é o Eva, não é a Eva não, né? Aqui, ó, tem um canal de química no YouTube. Fantástico, vou desbravando aqui. O História é Vida é o canal do Zavo, né? Exatamente. E nós temos aí também o André que participa. Lá, por favor, se inscreva lá, quem não está inscrito ainda. No canal do Zavo lá, né? Exatamente. O Zavo me deu 2 pizzas já, né? E aí tá. Brincando. E aí nós temos também o André, participou aí, né? O seu amigo lá, deu um abraço para ele, aquela coisa. E eu agradeço a todo mundo. Minha senhora que participou aqui, ela quem organiza tudo. Ô, Matheus, o nome da banda eu acho que é Franz Ferdinand mesmo, né? Que é o nome do príncipe dele. Pesquisa no... eu não ouvi, né? Para ser honesto, eu desconheço. Legalzinho. Legalzinho, segundo o Zal, né? Enfim, legalzinho é Chopin, né, eu acho, mas tudo bem. Nós temos aí, pesquisa, Matheus, lá que você vai ver no YouTube rapidinho aí, Franz Ferdinand vai aparecer as músicas e os clássicos aí dessa banda, que é recente, né? Beleza? E eu agradeço a vocês aqui, minha senhora, lógico, tenho que agradecê-la, ela que muito obrigado, faz todo o Paranauê aqui funcionar, porque se depender de mim, eu faria live por fumaça, né? Conforme disse, já mais de uma vez. E é isso, desejo boa noite a todos, eu agradeço ao professor Zavo e tamo junto. Tamo junto, Éder, obrigado. Até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau, pessoal, até mais.